Boa noite. São exatamente 20 horas e 25 minutos. Mais uma vez aqui, reunidos aqui no programa informal pela Rádio Debate.net. Agradecer ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade de estar aqui entre amigos, com o nosso amigo Ribamar, nosso amigo Zé Inácio, nosso Lombardi, nosso amigo Ariadne, nosso amigo Petrônio, João Vitor e nosso amigo Luiz. Dizer que é um prazer mais uma vez estar aqui. Hoje o nosso entrevistado vai ser nosso amigo Luiz Bernardo Barreto. Ele é jornalista, comunicador da rádio 106.3 FM, programa Farofa News, pela Rádio Nova FM. É um grande debatedor, grande pesquisador, é uma pessoa muito atenta ao controle de validade e ao controle do prazo de validade dos produtos aqui da cidade de Pernambuco, da cidade de Recife, em Pernambuco. Eu posso dizer até que ele é interestadual, que ele já viajou por vários estados para justamente averiguar os supermercados, como é que está aí as ondas aqui, as ondas dos caras querendo ganhar dinheiro e escondendo as coisas para a gente. Dizer, Luiz, que fora a Rádio Debate, você está sendo transmitido pela Rádio Informe PE, Rádio Paulista FM Web.com, Blog Litoral Norte, Calcário Renova Terra, blog da Associação da Vila Galvão.com, Portal Muito Mais, Radiolivre.com. E dizer que seja bem-vindo aqui, passar para meu amigo Petrônio, depois para a minha amiga Ariadne, e vocês fazerem. Está aqui, desculpa aqui, meu amigo João Vitor, ele é vice-presidente do PSD Jovem de Paulista. Ele está completando 55 anos, mas ainda diz que ainda é jovem, não entendo isso não. Depois ele vai explicar como é essa matemática. Mas meu amigo Petrônio, é com você. Boa noite a todos, nossos amigos internautas, ouvintes. Mais uma vez, graças a Deus, a nossa Rádio Debate.net no ar, trazendo para você na noite de hoje um bom programa. Hoje, como a gente fez a chamada, a gente vai estar aqui debatendo sobre o direito do consumidor e o programa De Olho na Validade, com Luiz Bernardo Barreto, que é essa figura aqui que já foi apresentada por Odemir Júnior, que é um conhecedor da causa e que vai tirar as dúvidas aqui dos nossos ouvintes e até às 10 horas da noite trazendo grandes informações. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Vou passar para a amiga Ariadne, que também vai lhe dar as boas-vindas. Boa noite, meu povo, boa noite, Luiz. E é isso aí, gente, como Petrônio e Odemir já falou, a nossa conversa informal hoje vai ser sobre o direito do consumidor, né? E você aí do outro lado que tiver suas dúvidas, a hora de tirá-las é essa. Tudo seu. Primeiramente, boa noite, Odemir, obrigado pela apresentação. João Vitor, obrigado por estar à mesa. Petrônio, nossa amiga Ariadne também, muito obrigado. É uma satisfação imensa estar aqui, falar sobre esse programa que é o De Olho na Validade, que é um programa que eu já faço uso há mais ou menos 1 ano e meio, que é um acordo entre a Vigilância Sanitária, o PROCON e a Associação Estadual de Supermercados, no qual condiz em formular que o cidadão, consumidor, no que achar produtos fora da validade, nas gândulas, nas prateleiras, enfim, dentro dos supermercados, tem o direito, o dever de trocar esses produtos fora da validade por produtos na validade. É um programa que iniciou-se em 2012, Odemir, e a maioria da população não tem conhecimento desse programa. Primeiramente, eu queria fazer uma crítica que os supermercados em Pernambuco, que são 80 supermercados que aderiram ao programa, a maioria, eu me arrisco a dizer que quase todos, na verdade, não colocam as placas sinalizadoras que é do programa De Olho na Validade, para poder informar o cidadão comum, o consumidor comum, no que adentra ao supermercado. Ou seja, ou você sabe do programa através de programas de rádio como esse, de televisão, que já passou também matéria sobre o programa De Olho na Validade, ou na internet que você corre atrás, ou você simplesmente não sabe, né? Então é um programa que dá todo o direito para o consumidor de fazer com que ele troque aquele produto fora da validade de forma gratuita por produtos na validade,
que não chega, a informação não chega para o cidadão comum, pelo simples fato das grandes marcas, dos supermercados, não colocar essas placas sinalizadoras sobre esse programa. Uma coisa que eu queria chamar a atenção também. Como eu estava falando, eu já faço uso desse programa há mais de um ano, né? Eu comecei no começo do ano passado, por um acaso, assim, um amigo meu me inseriu nesse programa, o nome dele é Pedro Lanche, ele é sociólogo, né? E ele me falava muito sobre esse programa de olho na validade, por diversas vezes, e que é isso, Pedro, eu desacreditava, de fato, foi necessário ele me mostrar. Uma vez a gente foi no supermercado, e na primeira ida no supermercado, que a gente foi de forma informal, a gente estava lá em casa, tomando uma cervejinha, comemorando, bababá, e a gente foi comprar algumas coisas e do nada a gente achou várias bolachas fora da validade, né? Depois começou a achar queijo também fora da validade, pizza, Danone. Quando a gente viu, na minha primeira ida, na minha primeira autuação, que foi no supermercado aqui em Olinda, a gente achou R$350 de produtos fora da validade. No mesmo dia a gente decidiu ir num outro supermercado da mesma marca, já em Paulista, na região do Janga, e a gente encontrou quase R$400, ou seja, no único dia a gente achou R$750, em torno de R$750 de produtos fora da validade, né? Se tornou um hábito, né? Eu acho que é a grande chave desse programa, não é eu quero desmistificar esse negócio de a pessoa entra no supermercado só para estar catando produto fora da validade e fazer aquela troca compensatória. Não é bem por aí, né? Vamos deixar bem claro que isso é um assunto sério, a gente está falando com vidas, é alimento, né? A partir do momento que você vende um Danone, que é um derivado de leite, fora da validade, você tem um perigo imenso até de morrer, né? Até de matar uma pessoa. Ô Luiz, não é só fora da validade, aconteceu muito caso aí, foi notificado pela televisão, de produtos, você citou o nome de iogurtes, essas coisas todas, e que os supermercados estavam desligando as freezers. Exatamente. Então o que acontece? Você sabe que iogurte são bactérias ali dentro, essa coisa que faz bem para o nosso organismo. Exato. Mas na hora que elas morrem, aquelas bactérias vão ser prejudicial. E muitos dos supermercados, logicamente não todos, mas muitos supermercados, para economizar dinheiro na conta de luz, eles desligavam durante a noite. Então o produto congelava, ficava oscilando. Isso. Então muitas pessoas, eu tenho uma filha minha que não foi tomar iogurte, mas foi tomar outra bebida láctea, e ela teve um problema muito sério. Isso. Certo? Por quê? Porque estava dentro da validade, mas só que na oscilação da temperatura danificou o produto. Aí eu lhe pergunto, constatado, como é que a gente poderia constatar se realmente teve essa oscilação? Como é que a gente poderia também, como consumidor, você falou que é muito bom, amigos, porque o que o Luiz veio trazer aqui pra gente hoje é uma coisa nova para mim. Eu espero que não seja nova para o grande povão, mas para mim é novo. Eu não sabia que alguns supermercados, eu queria até saber se existe essa lista desses 80 supermercados, certo? Por quê? Porque a Rádio Debate seria muito bom que você tentasse passar para a gente repassar para os nossos amigos. Por quê? Porque eu acredito que é por aí também. O que acontece? Se o supermercado ele entra numa campanha dessa, numa parceria dessa, é porque ele quer melhorar. Isso. Logicamente que pode ter alguma coisa errada lá por dentro, mas não, se ele entra numa campanha dessa, ele quer melhorar. Exato. Certo? A ideia seria essa, a ideia central pelo menos, né? Exato. Então seria muito bom se você pudesse nos conseguir essa lista desses 80 supermercados e se perguntasse aqui em Paulista, existe supermercado também incluído nessa lista. Odemir, eu quero deixar claro que eu não trabalho para ninguém em relação a isso, eu não trabalho para nenhum órgão político, né, nenhum órgão voltado à política. Esse número eu cheguei de 80 supermercados, porque na semana passada eu fui ouvido numa matéria da TV Clube, da TV Record, que a gente pautou numa conversa informal com uma das produtoras de televisão, e ela me ligou na semana seguinte, a gente agendou, e eu dei o meu parecer, eu dei o meu conhecimento sobre de olho na validade. Quando a matéria ficou pronta, eu vi a matéria e eu vi que tinha esse dado, né? Esse dado eu cheguei através da matéria do qual eu participei como fonte jornalística, né? Eu não sei precisar para você quais são os 80. O que eu posso falar para você é que esse acordo é voltado, né? Quem está atrelado a esse acordo, quem assinou esse acordo, foram as principais marcas, as maiores marcas, né? Como Walmart, Pão de Açúcar, as maiores que você pode imaginar também. E as derivadas dela também. Um exemplo, supermercado Todo Dia, é da rede do Hiper Bom Preço.
se eu não me engano, eu acho que é isso, né? Então, consequentemente, se o Hiper Bom Preço está acordado com um programa de olho na validade, os supermercados, como Todo Dia, automaticamente também já estão, né? Então, é isso. Diga uma coisa, como é que eu posso, já que você está, logicamente, sabe mais que nós, como é que a gente vai saber, como é que eu devo me portar na hora que eu vou para o mercado, fazer feira, como você falou, muito bem citado, não é que amanhã eu vá percorrer o supermercado, procurar, não é exato. Então, mas amanhã eu vou fazer a minha feira do mês, vou passar por lá e vou encontrar, eu espero não encontrar, mas encontro uma bolacha que você citou, fora da validade. Como é que eu sei se aquele supermercado está incluso nessa parceria? Como é que eu devo proceder? Porque isso é bom para que o pessoal saiba, justamente para que possa começar a fiscalizar. Isso, como tinha os fiscais da SUNAB antigamente, não sei se é da sua época, mas da minha não, mas da Adriade pode ser, do Petróleo também. Dizer já riu porque dizer da dizer. Mas aí o que acontece? Aí eu tenho os fiscais da SUNAB. Então, cada um da gente poderá ser também um fiscal, certo? Cada um da gente deve ser fiscal, na verdade, Aldemir. O que acontece? Nos grandes supermercados, a gente não precisa nem se perguntar, como o Hiper, como o Extra, que acontece muito nesses grandes supermercados, de nós todos acharmos produtos fora da validade. Quando eu falo nós, eu e vários conhecidos e amigos que também já são adeptos do programa, já fazem isso há um tempo. E nos pequenos, nos menores supermercados, você perguntar, logicamente, se eles adotaram um programa, né, ou já chegar tentando fazer a medida compensatória. O de olho na validade é uma medida compensatória no qual você troca produtos fora da validade que você achou dentro do supermercado por produtos na validade de forma gratuita. Aí muita gente pergunta, então eu vou ter que comprar um produto e daí eu percebo que o produto que eu comprei é fora da validade, eu vou e troco. Não. Você simplesmente, ao adentrar no supermercado, se você achar o produto fora da validade, não é necessário, não é obrigatório você comprar o produto. Você simplesmente coloca ele no seu carrinho, na sua bolsinha, independente de quantos produtos forem, independente da natureza do produto, e você procura o gerente e propôs a ele a troca compensatória. Vou dar um exemplo claro. Eu achei 10 latas de Coca-Cola no supermercado. Eu percebi que as 10 latas que eu achei estão fora da validade. Eu coloco as 10 no meu carrinho fora da validade. Eu acho mais 10 na validade e coloco no meu carrinho também. Deixo separado. De um lado, as latas fora da validade. De outro lado, as latas na validade. Eu chamo o gerente, informo ao gerente e proponho a ele um acordo que é intitulado de olho na validade. Eu quero fazer o acordo de olho na validade com você. Ele não, perfeito. Vá lá no caixa, que o caixa já está orientado. O que o caixa vai fazer? O caixa vai retirar os 10 produtos fora da validade, certo? E vai me dar os 10 produtos na validade, de forma gratuita. Eu simplesmente levo para casa. Eles têm um sistema lá que eles registram o produto a 1 centavo, só que a gente não é obrigado a pagar nada. É só por uma questão de registro mesmo dele, de produto que está saindo. Né? Então é isso. É basicamente isso, de olho na validade. Né? Só mandar um abraço para dizer a vocês que se fez necessário, porque muita gente estava entrando em contato com a gente, João, e querendo um telefone. E nossa rádio, ela optou a não ter um telefone ao vivo, certo? E o meu telefone é 8709-9738. Quem quiser ligar para entrar em contato conosco, quiser fazer pergunta, que está nossa amiga Ariadne e meu amigo Petrônio na internet, eu estou no telefone, hoje é um amigo da vez, né? Então eu estou hoje sem computador, justamente para ficar recebendo as chamadas, para quem quiser fazer alguma pergunta ao nosso amigo Luiz, nosso amigo João Vitor aqui, que é vice-presidente do PSD, eu sei que tem muita gente que vai perguntar a ele por que o PSD não vai lançar deputado, candidato, por que o PSD saiu da coligação, então, mas aí depois a gente pergunta isso aí, porque ele está aqui preparado para responder, ele disse que veio aqui para responder tudo, mas mandar um abraço aqui para o nosso amigo Rinaldo Cabral, nossa amiga Jura, Neide, Micheline, Roberta, Fernando Santos, falar em Fernando Santos, já está aqui fazendo a pergunta aí. Fernando Santos, Cíntia Oliver, Lúcia do Depevate, nosso amigo Ribamar e nosso amigo Mendonça da pizzaria Forno Quente. Ao vivo aqui está nosso amigo aqui, Fernando Santos.
Podemos? Fernando vai fazer alguma pergunta? Logo em seguida. Bom, o som tá zero no microfone. Luiz. Hoje não, Petrônio. Só hoje, o vídeo que eu reproduzi teu, ele já teve 129 compartilhamentos e recompartilhamentos. Só na data de hoje, viu? O do teu, já que a gente fez o anúncio do teu programa, tua chamada, já tivemos 129 pessoas compartilhando aquela reportagem que você fez. Justamente para a TV Clube, explicando sobre o De Olho na Validade. Exato. Mas tem a minha amiga aqui, Mônica Oliveira, que ela está pedindo ainda mais esclarecimento, porque ela disse que foi no supermercado, no Bom Preço do Janga, encontrou um prato de peito de frango com a validade, né, já ultrapassada. Certo. Aí ela foi até o gerente, reclamou, ele pediu 1.001 desculpa, foi lá dentro e trouxe um outro prato de frango dentro da validade. Ela quer saber o seguinte: ela poderia ganhar esse peito de frango gratuitamente, ou teria que comprar e depois mostrar a nota ao gerente, ou procurar algum órgão de defesa do consumidor, já que ela se sentiu lesada? E como ela deveria proceder para ganhar, como você fez, que ganha inúmeros carrinhos de supermercado? Isso a pergunta dela. Repete aí, esclarece. Vamos lá de novo ao caso dela aí. Vamos lá, Petrônio. Primeiramente, a gente tem que ter muito cuidado com produtos resfriados. Né? O produto resfriado, ele tem a validade de resfriamento e tem a validade do produto em si. A galinha, o frango, geralmente, se eu não me engano, é 1 ano. O que acontece? Então eles colocam a validade do resfriamento na galinha ou na carne, que 10, 15 dias, 1 semana, né? E com o passar do tempo, no que o produto não é vendido, eles vão reetiquetando aquela validade, né? Mas existe uma outra validade, na verdade, que é a validade do produto em si. Né? Então é necessário que se veja que existem as duas validades. A gente deve respeitar a validade de vencimento do produto, não da etiqueta. Mas no caso dela, eu imagino que já havia sido, o vencimento do produto já havia sido rompido, né? Então o que acontece? Porque eles etiquetam novamente. Mas o que acontece? Botam por cima de alguma... Na frente. Se você olhar atrás, geralmente fica atrás, galinha, aquilo ali é a validade da galinha até o quando ela pode ser usada, mesmo de forma congelada. Né? Carne, eu coloquei a carne hoje na gândula, aí tem lá 10 dias. Passou-se os 10 dias, ninguém comprou. Eu vou lá, coloco uma outra etiqueta para mais 10 dias. Passou-se mais 10 dias, ninguém comprou. Coloco uma outra. Mais atrás, se for uma carne industrializada, vai ter a validade final dela, do tempo total. Você pode ou resfriar ou congelar, que tem uma hora que não vai servir mais. Luiz. Mesmo sendo carne. Só um minuto, Luiz, só para concluir. No caso dela, ela tem o direito de fazer o De Olho na Validade, primeiramente por ser um supermercado que já acordou, já está acordado com o sistema, já está atrelado ao acordo. Inclusive eu já fiz um De Olho na Validade lá no Bom Preço do Janga, foi o meu segundo supermercado, no qual a gente já achou quase R$400 de produto, queijo provolone, gorgonzola, pizza, biscoito, Danone, dentre outros, né? E eu oriento sempre as pessoas, antes de falar com o gerente, funcionário, qualquer coisa, fotografar. Né? Hoje em dia todo celular tem câmera fotográfica, então antes de eu chegar para qualquer gerente e falar que quero fazer o acordo de olho na validade, eu primeiro me preocupo em fazer o registro daquele produto e o registro daquela validade, sabe, Petrônio? É uma coisa da gente se assegurar. Se tiver a possibilidade de colocar um jornal do dia, com a manchete do dia, se você tiver com um jornalzinho lá e fotografar, atrelando a imagem, melhor ainda, que isso aí é uma prova cabal que você estava naquele dia que aquela validade já havia vencido. Então, o primeiro conselho que eu dou é, sempre que puder, registre a validade dos produtos em imagem, né? Depois procure, né, o gerente, mostre para ele, eu achei aqui, eu vim fazer uso do código. Se você simplesmente levar um produto e falar que está fora da validade, ele vai tirar aquele produto e vai ofertar um produto na validade. Mas se você falar, esse produto aqui está fora da validade e eu quero fazer uso do código de olho na validade, ele não tem para onde correr, ele sabe que você já está ciente do programa. Então é se informar e falar que quer fazer uso do código.
Carol do Janga, são duas perguntas, na verdade. Então, o que você falou que existe pelo que eu entendi, existe um vencimento ao fundo daquela dependendo de alguns produtos, sim. Certo. Na verdade, são mais frios, né? Como carne, galinha, isso aí. Então, quer dizer o seguinte, que ali a validade que está no fundo é da carne, exemplo. Dia 10 de setembro, exemplo. Certo. 10 de setembro de 2014. Mas na validade, na etiqueta, está 8 de agosto. Pronto. Aí vai valendo até o 10 de setembro. Mas o supermercado, ele pode... Pode. Na verdade, o que o supermercado faz? Ele tira o pedaço de carne, como a gente está falando de carne, ele tira o pedaço de carne e coloca lá no frios, na seção de frios. Certo? E ali ele tem a validade do resfriamento. Né? Fica lá gerando 10 dias, 15 dias, 7 dias, enfim. Mas a validade do produto em si, quando industrializado, porque tem a carne industrializada, que o supermercado simplesmente coloca para revender, e tem aqueles que eles cortam e eles mesmos vendem. Esse aí é uma validade que tem. A partir do momento que ele corta um pedaço de filé de peito, carne, enfim, coloca para revender, bota a etiqueta e a marca do supermercado com a embalagem do supermercado, aí o que vale é a validade que eles colocaram. Mas quando é tipo uma carne industrializada, quando ele já vem todo, certo. Eles colocam também a validade de resfriamento, mas atrás, geralmente atrás, está lá a validade do produto do final. Porque existe, Aldemir, dois tipos, né, não é dois tipos, mas duas nomenclaturas, que é o produto vencido e o produto vencendo. Né? O produto vencido, logicamente, é aquele que não vale mais, não vence, já está vencido, já acabou a validade. E o produto vencendo é aquele que ainda está na validade. Né? O produto que a embalagem, a etiqueta, que se coloca, ainda é um produto vencendo, porque mesmo vencendo ali na etiqueta de resfriamento, ele está na validade, no caso 10 de setembro, ele ainda está na validade, né? Mas passou dessa validade 10 de setembro, aí tem que ser feita a medida compensatória. Aí Carol do Janga ligou aqui, agradecer a Carol, ela pergunta se, pelo que eu entendi, se esse acordo está fundamentado no Código do Consumidor. Com certeza, eu estou até com o código aberto aqui. Parabéns, Carol, pela pergunta, muito pertinente sua pergunta. Tem aqui no capítulo 2, fazer uma breve leitura aqui, da Política Nacional de Relação do Consumo. Aí fala aqui no artigo 4, parágrafo 1º, reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Isso quer dizer que o consumidor, ele não tem que ter a obrigação de estar olhando a validade do produto. Já se pressupõe que aquele produto está na validade, entendeu? Então já se pressupõe, o código fala isso, não sou eu, nem você, nem ninguém, o que fala é o código. Tem aqui, ação governamental, que é ainda o artigo 4º do 2º parágrafo. Ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Isso diz que o de olho na validade não é uma benfeitoria do governo, isso é uma obrigação do governo. Então o governo tem a obrigação de fazer programas como esse para nos defender enquanto consumidores. Né? Então isso aí não é uma coisa que eu estou pedindo, você está pedindo, a população está pedindo. É uma coisa que a gente paga para ter. Né? Pode falar, Petrônio. Aqui tem, também chega aqui o seguinte, o Aldemir disponibilizou também o telefone, eu também vou disponibilizar o meu, já se vocês também quiserem mandar o WhatsApp aqui para a nossa rádio. Falta o computador de Aldemir, mas o Zap a gente a gente tem aqui, pode ser o 8783-2458. Né? Pronto, já tá chegando aqui até já perguntas. Daniele Souza pergunta: Luiz, qual a garantia que a gente tem que um supermercado coloca uma carne dentro de um recipiente, bota a validade que ela quer e coloca ali no estabelecimento? Infelizmente nenhuma, Petrônio. O que acontece é que eu já vi de muita carne podre, na verdade, está no prazo de validade. Infelizmente a gente ainda não tem o poder de adentrar nos frigoríficos dos supermercados. Né? Mas isso acontece muito. Eu já tive o desprazer de achar R$180 de carne podre, né, no supermercado do IPSEP, e eu monitorei, vou ser bem sincero, eu monitorei essa carne, fui lá na sexta-feira, eu vi que vencia na segunda, aí eu voltei lá no sábado, eu vi que a carne ainda estava lá, no domingo eu não voltei, na segunda eu não passei lá, né, na terça-feira a carne estava lá, da mesma forma, e eu já havia feito outras autuações do programa de olho na validade nesse supermercado, inclusive com carne. Foi dessa vez que eu chamei a gerente e falei, essa é a última vez que eu faço autuação por minha conta, da próxima vez eu não vou querer fazer medida compensatória alguma. Vocês vão se resolver com a polícia, porque isso aqui é crime. Né? Então, infelizmente, o nome dela é
Daniele, infelizmente a gente não tem essa segurança, a gente não tem essa certeza. O que cabe a gente ainda é confiar. Porque agora tecendo alguns comentários pessoais, que realmente, Luiz, é comum você ali, pronto, no supermercado que eu vou dar de exemplo é o Bom Preço dali do Janga, que é o grande, né? Certo. É onde eu geralmente vou mais lá e faço minhas compras. Eu passo ali na área do frios e vejo aquela janelinha ali transparente, pequenininha, aquele quadradinho ali, né? Onde tem os homens realmente bem trajados, roupas de branco, chapéu, aquelas coisinhas lá. Higienicamente, eles estão dentro do conforme, perfeito estado. Mas eu, como bom curioso que eu sou, meti o carão ali numa janela dessa e peguei o cara com um escovão passando em cima da mesa. De uma mesa onde, horas depois, ou alguns momentos depois, um outro funcionário, bem elegante também, bem vestidozinho, pôs uma peça de carne ali em cima e saiu cortando, né? Isso são comentários que eu estou fazendo, colaborando aqui com a pergunta de Daniele. Da mesma forma ali que ela fez essa pergunta, realmente o programa de olho na validade, ou até o próprio Código de Defesa do Consumidor, que eu não estou por dentro, não me dá essa garantia de querer entrar no local de um supermercado, porque no restaurante, eu trabalho no hotel, pelo menos lá, o hóspede que quiser chegar e dizer assim, eu quero ver a cozinha. É uma obrigação do hotel abrir as portas e dizer, está aí a nossa cozinha. Apesar de que de 2 em 2 meses a vigilância sanitária bate lá para dar o certificado, mas o hóspede está lá, é até um dos fatores que está lá. Nós convidamos os senhores para conhecer a nossa cozinha. Certo. O supermercado também, se eu quiser adentrar e conhecer como é que é o estabelecimento, já que não tem ali o prazo de validade, a gente, será que não pode, ou nenhuma lei nos garante fazer isso, entrar lá e ver? Petrônio, eu acho que isso é muito uma questão de bom senso da gerência do supermercado, né? Infelizmente, o Código de Olho na Validade não fala nada sobre isso, né? Quem pode procurar, se você colocar no Google de Olho na Validade, vai aparecer os 10 artigos do programa e nada é encontrado em relação a isso, que a gente tem o direito também de adentrar, né, nas partes do frigorífico. O Código de Defesa do Consumidor, eu quero também deixar bem claro que eu não sou um expert no Código de Defesa do Consumidor, eu sou um curioso, né? Eu também não encontro nada disso. Mas eu acho que isso é mais uma questão da gerência e de bom senso mesmo, que poderia convidar, né, o consumidor, o cliente, a poder conhecer. Não é feito porque a gente sabe qual a situação que se encontra os grandes e até os pequenos supermercados em Pernambuco, né? Essas apreensões aí, essas fiscalizações por parte da vigilância, do PROCON, da Delegacia do Consumidor, não é à toa que está acontecendo, né? Eu sem ser muito piega, sem ser muito vaidoso, eu imagino que todas as nossas postagens, quando eu falo nossa, toda a galera que está fazendo de olho na validade aí, que já vem autuando de forma informal esses supermercados e colocando as fotos nas redes sociais, contribuíram bastante com essas fiscalizações e com essas investigações, Petrônio, né? Eu espero que pelo menos isso seja uma verdade, né? Agora, infelizmente, a gente não tem nem o direito de falar, eu quero entrar aí para ver. O gerente pode falar, não, você não, aqui não é área, aqui é área para vendedor. Vai alegar, né, Aldemir, aquelas roupas, não, você tem que botar roupa, fazer exatamente. É empecilho para você chegar. Agora, a gente poderia, isso aí é uma deixa muito boa, Petrônio, porque a gente poderia lutar por uma maior transparência física desses ambientes, como feito em vitrine, né? A gente poderia, né, porque assim, eu vou dizer que a minha luta, né, eu não tenho vergonha de dizer isso, a minha luta em relação ao de olho na validade é transformar isso, não como político, mas me atrelar a um que queira nos ajudar nesse sentido, que eu não sou partidarista, né, de querer transformar isso numa lei municipal, que seja em Olinda, se for uma lei estadual, que seja em todo o estado de Pernambuco. Se eu não me engano, em João Pessoa, na Paraíba, já é assim. Né, independente do supermercado ser grande ou pequeno, eles já são obrigados a dar em dobro. Ou seja, aqui se eu achar um produto fora da validade, eles vão me dar o mesmo produto ou produto da mesma natureza, caso não tenha esse produto mais na validade, de forma gratuita. Lá se eu acho um, eles vão me dar 2. Se eu acho 30, eles me dão 60. Né? É por aí. Se eu acho 35, eles me dão 70. Então eu acho que a gente deve se unir nesse sentido, de transformar isso um projeto de lei municipal, estadual, enfim, né, para poder
acrescentar isso ao consumidor, né? Porque está muito jogadas baratas, Petrônio. Né? É como literalmente jogadas baratas. Já foram encontrados ratos, já foram encontrados baratas. Odemir deu um exemplo perfeito aqui de desligar os frigoríficos, né? As geladeiras, enfim, os freezers. Isso aí não é só em supermercado pequeno nem grande não, Odemir. Isso é em todos os supermercados, né? A gente já fez autuação de R$500 em supermercado pequeno, já fez autuação de R$15 em supermercado grande e já fez autuação de R$800 em supermercado grande, de R$15 em supermercado pequeno, né? Então está todos os parâmetros. E assim, o que se discute também, eu discuto muito com meu amigo Pedro, que é sociólogo, que me inseriu na verdade no De Olho na Validade, e ele me inserindo, eu inseri vários outros amigos, o porquê não de se contratar mais pessoas para poder se olhar a validade dos produtos, né? O porquê não de assinar mais carteiras de trabalho, se contratar mais pessoas, fazer a economia girar um pouco mais, pagando um salário digno para pessoas que queiram trabalhar no sentido de policiar esses produtos, né? Uma coisa é a gente achar um produto ou outro. Todo supermercado erra, ninguém aqui é perfeito. Todo mundo erra no nosso exercício da profissão, pessoal, enfim. Mas uma coisa é ser reincidente, né, de você achar um produto num dia, no outro dia você achar um outro produto, no terceiro dia o mesmo produto, e você vê lotes e lotes. Há pouco tempo, no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo, eu achei 280 pacotes de salgadinho. Cada fardo com 10, eu achei 28 fardos num grande supermercado de Olinda, né? É um absurdo isso. Eu estava procurando, nesse dia, tem dias que eu saio para fazer De Olho na Validade, tem dias que eu vou de fato fazer compra. Nesse dia eu estava procurando um salgadinho para minha filha e me deparei com um salgadinho fora da validade. Opa! Quando eu vi, eu estava com 280 pacotes de salgadinho fora da validade. Para você ter ideia como é que a nossa rádio, ela é uma rádio itinerante realmente que está aqui, mas está Armando de Boa Viagem. Ele me ligou perguntando o seguinte, que pelo que eu entendi, eu peço até desculpa se foi ao contrário, que ele já viu, o que eu entendi, estava baixo, foi que ele já viu um produto fora da validade, foi conversar com o gerente, mostrar ao gerente, e o gerente pegou aquele produto e disse para ele comprar outro, agradeceu, certo? E mandou ele comprar outro. Aí ele pergunta, se caso acontecer novamente, o gerente tivesse esse comportamento, o que é que ele deve fazer? Eu acho que ele deve procurar a polícia, a delegacia do consumidor e relatar tudo isso, né, Aldemir? Porque isso é caso de polícia. Mas você está dizendo, tirar foto para ficar... Inclusive, primeiramente, fazer depois de ter feito tudo isso, né, Aldemir? Depois de você registrar, né? Já teve casos de eu ter que registrar em vídeo, né? Eu fui no supermercado, eu já havia feito nesse supermercado uma vez, já havia encontrado 2 vezes. Na terceira vez eu encontrei 11 pacotes de Danone, daquele de saco de 1 litro. O gerente não quis. É importante que se diga que gerente nenhum tem a obrigação de fazer o acordo. Ele simplesmente pode falar, não, eu não quero fazer o acordo, procure os seus direitos. E você simplesmente tem que ir embora, né? Mas aí a importância de se registrar. Eu simplesmente fiz um vídeo, eu procurei uma viatura na hora, a viatura me orientou, registre em vídeo e foto, né? E eu fiz um vídeo, fui assessorado por uma pessoa que estava do meu lado na hora, e no outro dia a gente foi na delegacia do consumidor, a gente prestou queixa, a gente não entrou na justiça, porque a minha pretensão não é ganhar dinheiro, né? A gente foi na delegacia do consumidor, a gente prestou queixa. 4 ou 5 meses depois, esse mesmo supermercado que fica lá em Jardim Atlântico, em Olinda, esse mesmo supermercado foi autuado, passou-se 15 dias com a parte de frios fechada. E depois eu tive lá, há pouco tempo eu tive lá, eu achei 7 pacotes de biscoito. Eu chamei o gerente geral, que não estava no dia que aconteceu isso, de eu ter feito o vídeo, expliquei a ele a situação, eu fui ridicularizado nesse dia, e expliquei a situação. Ele me pediu desculpas de forma, né, não, mil desculpas e tudo mais, fiz a medida compensatória, como já havia feito lá na hora, tinha achado, fui-me embora com meus produtos. Mas nesse dia a gente foi ridicularizado, eu passei vergonha, mas eu não deixei aquilo me abalar, eu simplesmente procurei os meus direitos. Então o que eu falo para o nosso amigo, o nome dele? Armando, primeiramente, Armando, você registre os produtos, fotografe, se puder filmar, filme, né, que eu ainda acredito que o vídeo é mais fidedigno à situação, né, e procure seus direitos através da delegacia do consumidor, que está atuante
no nosso estado, o pessoal está trabalhando e não se deixe levar. Se você é um cara esclarecido, não se deixe levar por gerente algum. Procure os seus direitos e fale para ele que você quer fazer a medida compensatória ou que você vai procurar os seus direitos, que é o que eu fiz. Ô Luiz, aqui através da Rádio Paulista FM Web, a ouvinte Mônica Marques, ela está perguntando se todos os supermercados eles são obrigados a participar desse programa Olho na Validade. Então, como eu falei, Ariadne, só os supermercados que são acordados. Porém, já se tem registro de supermercados que não entraram no acordo e que já fazem também com medo das represálias, né? Então, tem supermercado que não está acordado ainda, não entrou no acordo, mas já faz, porque sabe que o consumidor, se não fizer, vai procurar os direitos dele. Então, supermercado nenhum quer passar na televisão como um monte de supermercado vem passando aqui na nossa mídia local, né? As grandes marcas, como o Walmart, Pão de Açúcar, o Hiper, o Extra, esses sim são claramente, já estão no acordo. Todos sabem que esses supermercados já estão acordados. Mas existem supermercados menores, como o Popular, né, o Todo Dia, que é do Hiper, e por ser do Hiper já está no acordo de forma direta, porque o Hiper já abraçou a causa do acordo. Então, os subsupermercados, como eu falei lá no começo, também automaticamente já estão. Você tem notícia se algum dos supermercados aqui de Paulista, eles participam desse acordo? O Hiper, logicamente, né? Só o Hiper. Não. Como é o nome? Todo Dia, né? O supermercado Todo Dia também. O supermercado Todo Dia? Em Paulista. Tem um no centro. No centro. Não, eu particularmente nunca autuei em nenhum supermercado no centro de Paulista. Agora, a amiga minha, que já trabalhou comigo, em assessoria e tudo mais, sim. Ela disse que já fez aqui, já fez abrir em Lima também. Eu não me recordo do supermercado agora, Ariadne, sinceramente, mas ela já me falou que já encontrou produtos no centro de Paulista e em Abreu e Lima também. Nós, enquanto consumidores, a gente pode exigir isso? Com certeza, vocês devem exigir isso. Nós devemos exigir isso, né? Mesmo que o supermercado não faça parte do programa, você deve, porque o de olho na validade é uma medida compensatória. Na verdade, o que a gente faz é o que o governo deveria estar fazendo, mas não tem gente suficiente para fazer. Ou quando a gente faz e liga, né, liga para o 190, eu estou com uma situação aqui de produto fora da validade, eles simplesmente ignoram, né, a delegacia do consumidor, né? Então a gente deve fazer isso. Eu acho que a primeira coisa é registrar o produto, chamar o gerente, ter uma conversa tranquila, a gente não tem que perder a razão por isso. A partir do momento que a gente fica nervoso, que a gente xinga, que a gente bate boca, aí a gente perde a razão. É tudo que um gerente mal intencionado quer, que ele fala, não, você perdeu a sua razão, meu amigo, porque você me distratou. Então ele vai fazer de tudo, ele quando eu falo, aquele que é mal intencionado, vai fazer de tudo para você perder a razão. Mas o que importa é a gente ser tranquilo, ser calmo e mostrar que nós estamos cientes do que a gente está fazendo. Não é simplesmente uma pessoa que vai lá, eu vim fazer o de olho na validade. Não, meu amigo, olha só, você não tem essa marca de leite mais para me repor, então você vai ter que me repor com leite, porque o código não diz que você tem que me repor com um produto da mesma natureza e na mesma quantidade. Ah, meu amigo, você não tem mais esse iogurte, mas tem aquele ali que também é o iogurte. É mais barato, mas também é iogurte. Então você vai ter que me repor com o iogurte que você tiver, com o biscoito que você tiver. Então a gente, na verdade, Ariadne, a gente tem que se informar, né? A gente tem que procurar saber o que é o de olho na validade. Eu não nasci sabendo. Um amigo meu me inseriu no programa. Ele me mostrou. Ele foi comigo ao supermercado e me mostrou como se faz. Né? Eu simplesmente, ele falou, vai lá que agora está na hora de tu aprender. Aí eu chamei o gerente, falei, eu encontrei tudo isso aqui fora da validade e vim fazer uso da medida compensatória de olho na validade. Eu simplesmente fiz. Eu já fiz isso sem nem saber. É mesmo? Você trocou o produto? Fui até... Aí é que eu não sei, porque eu vim embora, né? Eu não fiz a coisa totalmente. Eu avisei no caixa... Aí eu disse, se vocês não tomarem a providência, eu vou ter que chamar uma vigilância sanitária, alguma coisa. Pronto, é assim que se faz. Aí ela chamou, eu não sei se era o gerente, chamou alguém que estava lá acima dela, né? Hierarquicamente acima dela. E essa pessoa veio também, eu tratei ele bem, ele me tratou bem e disse que ia providenciar a retirada do produto da prateleira. Aí eu também não fiquei para ver se a coisa aconteceu mesmo. Tem uma história bem curiosa comigo, porque... O programa de olho na validade é um acordo nacional, né? Existem em vários estados, mas tem estados que não existem, que não aderiu. O estado da Bahia, por exemplo, não aderiu, né? O estado de Alagoas aderiu ao programa, só que aderiu de uma forma diferente aqui de Pernambuco. O estado de Alagoas aderiu ao programa da mesma forma que aderiu o estado do Rio de Janeiro. Como é isso? Eu estava explicando no começo, quando a gente estava em off aqui, né, Odemir? Se eu acho 10 produtos fora da validade de um lote só, isso em Alagoas ou no Rio,
10 produtos de um lote só, eles só me dão um produto, porque eles trocam pelo número de lote. Exemplo prático, a gente citou a Coca-Cola, vamos lá na Coca-Cola, não tenho nada contra a Coca-Cola, também não bebo, mas enfim. Se eu acho 10 latas de Coca-Cola com uma numeração do lote, eu vou lá no gerente, eu no caixa, ele fala, ó só, isso em Alagoas ou no Rio, ressaltando. Você achou 10 latas de Coca-Cola, todas de um lote só, eu só vou lhe dar um produto. Você achou 10 latas de Coca-Cola de 2 lotes diferentes, eu lhe dou 2 produtos. Você achou 10 latas de Coca-Cola com 7 lotes diferentes. Dessas 10, 7 são 7 numerações diferentes. Eu lhe dou 7. Aqui, se eu achar 100... Oi? Lá é por lote. Aqui, se eu achar 100, ele tem que me dar 100, independente se for do mesmo lote ou se for de lotes diferentes. Teve um caso em Alagoas, que eu fui no supermercado que ficava em frente à casa da minha irmã, acho que numa quarta-feira, né? Fui passar uns dias lá, visitar minha irmã e tudo mais, que eu achei 37 capeletes. Capelete é aquele macarrãozinho italiano, que vem com a carninha dentro, cada um de meio quilo. Eu achei 37 pacotes desse capelete, né? Eu já havia feito medida compensatória outras vezes em Alagoas, e eu falei com a gerente, olha só, eu sei como funciona a medida compensatória aqui em Alagoas, que eu fiz a contabilidade, eu vi que desses 37 que eu achou, dentre outras coisas que eu achei também, carne de sol, iogurte, várias outras coisas, queijo, enfim. Desses 37 capeletes que eu achei, né, haviam acho que 7 ou 9 lotes. Então, desses 37, Aldemir, eles só me dariam, teoricamente, 7 ou 9 lotes, que eu não me recordo agora, 7 ou 9, por aí. Só que eu falei para ela, olha só, no meu estado é diferente, e não é porque... O meu estado é diferente, e eu já fiz outras vezes aqui, e isso aqui é crime. E eu não vou me contentar com 7 ou 8, eu quero os 37. E ela sabia que ela não poderia fazer aquilo, mas ela fez, Aldemir, porque ela viu que eu estava disposto a denunciar, entendeu? Isso foi numa quarta-feira. Cara, ela me deu os 37, dentre os outros produtos que eu achei também. Quando ela foi procurar para poder me repor, ela achou mais 10 fora da validade que eu não havia achado, né? Ou seja, haviam 47 fora da validade. Eu achei 37 e haviam 47. Ela pegou os 10 que ela achou, ela guardou, ela mesma repôs lá na validade. Me deu todos na validade, eu fui para casa. Na quinta-feira eu voltei lá. Na quinta-feira estava os 37 que eu havia achado, mais os 10 que ela tinha colocado fora da validade de novo, no mesmo local. De novo, no mesmo local. Isso foi o quê? Irresponsabilidade? Isso foi crime. Isso aí é crime. Isso aí é crime doloso com intenção de matar. Que fique bem claro. Que fique bem claro. Não. Isso foi crime. Isso foi pensado. Ou seja, vou botar para empurrar para o consumidor. Eu quero que venda. Escuta. Isso foi no segundo dia. Eu achei, aí chamei a gerente mais uma vez, chamei o gerente dessa vez, falei, eu não estou acreditando nisso não. Vocês estão com piada com minha cara, né? Eu vim aqui ontem, eu achei tudo isso aqui, e vocês repuseram, colocaram a mesma coisa. Não foi um engano, bababá. Isso foi na quarta, na quinta. Na sexta-feira eu voltei lá, cara, por tudo que é mais sagrado. Estava lá tudo de novo. Os mesmos 47. Fora da validade. E isso eu ganhando capelete todo dia. Todo dia eu estava ganhando. Eu saí dando capelete no meio da rua para quem até eu não conhecia. Até para o vendedor de picolé eu chegava, tem um capelete. Mas o capelete, né? Na validade. Na validade. Vamos deixar claro que jamais a gente pode sair com um produto fora da validade do supermercado. O produto Viu, patrão? Mas só para esclarecer, né? Aí eu saí, no terceiro dia a mesma coisa. Aí eu falei, de boa, eu não vou querer levar nada não. Eu vou denunciar vocês, né? Não, vamos se arrumar aqui, tranquilo, beleza. Me dá isso aí. É importante que se denuncie, Aldemir, né? De qualquer forma, eu fiz uma ligação para a Vigilância Sanitária lá de Alagoas e deixei o pessoal ciente, né? Não sei se foram lá, se acreditaram na minha palavra, mas a minha parte eu fiz, né? Além de fazer o de olho na validade, eu liguei e deixei ciente o supermercado, o local e o que estava se passando, né? Porque dentre outros supermercados de marca grande lá em Alagoas também eu havia achado, né? Teve uma vez que eu tirei onda mesmo, que eu achei um salame, uma mortadela, de 13 quilos, e eu já sabia, que eu já havia feito de olho na validade lá,
que se eu pegasse, tinham 2 fora da validade, no caso 26 quilos. Se eu pegasse as 2 que estavam no mesmo lote e fosse direto no caixa, Era só uma. e só ia me dar uma. Lógico. Eu fui lá, Petrônio, peguei uma, fui no caixa, fiz a medida compensatória, perguntei para ela, posso voltar e fazer minha feira? Ela deve, voltei, peguei a outra, de novo, vocês querem usar de malandragem com a gente, pô, né? Então a gente aqui não tem nenhum otário não, minha amiga. É verdade. E desculpa, Luiz, mas o Correia tá rindo aqui também da piada que eu fiz e não tá se aguentando. Tu não passou mal não, né, Luiz? Carlos Correia é um tava na validade Tava mesmo. tudo na validade, o gerente não foi sacana contigo mesmo. Passar mal ele não passou não, mas querer comer mais macarrão ele não quer mais nunca. É uma coisa que eu não quero ver na minha frente desde então. E ele tá dizendo o seguinte, né? Que ele viu o vídeo lá da coisa contigo, ele tá perguntando o seguinte: me diz qual é o dia que tu vai pro supermercado, que eu quero fazer minha feira também. O armário tá vazio. Não, Carlos, eu só espero que amanhã vocês não vão todo mundo pro supermercado. Sai procurando, né? Sai catando. Não. Mas dá uma dica pra gente aí, rapidinho, Ademir, só pra não fugir aqui minha pergunta. Se eu quiser fazer o de olho na validade, a primeira coisa, qual é a dica que tu dá de eu entrar no supermercado, para onde eu devo correr? Você quer ganhar as coisas. É lógico, eu é também diferente. quero fazer minha feira, né? Olha. Mas Então, dá uma dica aí, qual é a primeira coisa, eu entrando no supermercado, para que setor eu vou para mas só um minuto, é como o Luiz falou, realmente eu até parabenizo você, porque você é portador de informação que muitos não tinham. Felizmente, certo? cara. Então o que acontece? Mas você é consciente e você é coerente, no caso você diz, não, vá fazer sua feira. Isso, eu acho que... Não vá fazer aquele corre, a busca do ouro de Serra Pelada, tá todo mundo amanhã correndo, bora ver. Não, exatamente, a ideia é a gente fazer a feira. Eu acho que abre um leque de várias possibilidades e de um grande debate, Aldemir, mas eu acho que o que a gente deve frisar com toda essa história de olho na validade é que a gente tem que criar uma cultura de olhar a validade dos produtos, né? A gente tem que se condicionar a olhar a validade dos produtos. O que você está falando, me diga uma coisa, com remédio, são 2 perguntas. Remédio é a mesma coisa também? Remédio eu não tenho conhecimento, até agora eu não chegou essa informação. Não, porque o interessante é o seguinte, que eu fui comprar um remédio para minha filha, um Cataflam, que você sabe que é anti-inflamatório, e quando eu cheguei lá faltava um dia para se vencer. Foi bom você falar isso. E eu fui conversar com o proprietário e disse, minha amiga, eu não quero, vou comprar, e seria até bom você tirar do balcão. Isso, exatamente. Não, mas falta um dia, meu amigo. Não. Falta um dia aqui, mas veja aqui. É um remédio, eu são não vou tomar 2 tudo anos, em um dia. São 2 anos. Né? E outra coisa, acomodação, como é que você acomodou esse remédio? Não, mas eu gastei dinheiro com isso. Então, infelizmente, o povo não está querendo saber com a vida de Luiz, não. Exato. Eu quero viver bem, que Luiz... Odemir. Eu conheço uma história, é bom você fazer isso. Eu conheço uma história que foi o seguinte, uma criança. A criança começou a passar mal após ter feito recebido o almoço que a mãe tinha dado a ela. Certo. Criança de colo. Uhum. Aí levou para o hospital, como fazer exame, tal, medicou ela, tudinho, ela se recuperou, tudinho, voltaram para casa. Quando foi um dia depois, de novo, o mesmo problema de novo. Aí, moral da história, na terceira vez que essa criança foi levada ao médico, eu fui que se identificou que o problema foi era o leite. Exato. O que você veja o risco que essa criança era uma criança de braço, né? Não. Exato. Recém-nascida. O que você está falando aconteceu comigo. Eu tenho uma filha, logicamente, mas era recém-nascida, deveria ter seus 2, 3 meses. E começou a ter um problema, uma infecção intestinal, levei ao médico, logicamente eu morava no Janga, e levei no médico, mas disse, não, infecção intestinal, dê água, e eu estou me dando água danada, e era água, valendo mesmo, e a coitada, quando acabou a água mineral, quando acabou a água mineral, fui tirar do garrafão, tinha um dedo de galinha. Nossa Senhora. Então o que acontece? Não foi da gente, porque a gente nunca na vida matou uma galinha, certo? Então esse dedo já veio dentro da água. Logicamente, para mim, para minha esposa, não estava fazendo mal com os nossos anticorpos, mas para uma criança de 3 meses, então foi aí, mas como já estava disseram, não processa o que é a água mineral, mas como é que eu vou poder processar? Que eu já abri a garrafa. Você está entendendo? Se eu visse o dedo da galinha dentro da garrafa, ela lacrada, era diferente, mas eu já vi. Infelizmente, muitos vão dizer, foi implantado isso aí. Mas eu acho, Ademir, que nesse caso você poderia não, mas registrar. eu liguei. E eu acho que
Pode-se fazer uma perícia no dedo da galinha para ver há quanto tempo ela está ali. Verdade. Né? E de repente... Eu liguei... Exato. Eu liguei lá né? para a Água Mineral e relatei, disse, olha, eu não quero dinheiro, não estou fazendo cessão, eu estou apenas dizendo a vocês que tomem mais cuidado para que não venha acontecer com outras crianças, porque a partir de agora... Aí, Fernando Santos, de Maranguape 2, fez uma pergunta interessante. Você está falando de validade. Aquelas latas enferrujadas, aquelas latas machucadas, que a turma diz, não compra essa coisa, também pode entrar também ou não nesse Só se tiver fora da validade. Só fora da validade. Ela machucada ou enferrujada não tem nada a ver. Só se estiver fora da validade. Eu quero só pegar um gancho, Ademir, em relação ao que você estava falando do remédio que você havia comprado para sua filha, que faltava um dia. Existe uma política interna entre todos os supermercados, que eu, conversando com pessoas que trabalham em supermercados, fiquei informado, de que todo produto, faltando 3 dias para vencer, deve ser retirado da prateleira. Né? Então, já é maldade você saber que o produto está vencendo daquele dia e deixar lá. Já é maldade você saber que o produto está vencendo daqui a 2, 3 dias e deixar lá. Né? Se hoje é segunda-feira e o produto vai vencer na sexta-feira, na quinta-feira, que ainda é 3 dias, tem que ser tirado hoje. Eu não tenho que deixar o produto lá até o último minuto para ele ser comprado. Porque quando a gente entra no supermercado, se pressupõe que a gente vai fazer uma feira. Né? A gente não vai fazer uma feira de 500, 600 reais para comer tudo num dia. A gente vai fazer para deixar lá 3 dias, 7 dias, 15 dias, 30 dias. É uma feira mensal, bimensal, enfim. Né? Então, já tem má vontade e já tem uma certa culpabilidade, porque a partir do momento que eu sei dessa política interna de todos os supermercados, independente de rede, independente de cidade, independente de estado, independente, eu acho até que de país, não sei que no Brasil é assim. Né, de saber que aquele produto vai vencer daqui a 3 dias, eu tenho que tirar a possibilidade do consumidor comprar aquele produto e saber que ele vai consumir aquele produto. É como se eu estivesse impondo que você tem que comer naquele momento. Vejam porque hoje no supermercado eles adotam um programa no computador lá, que é o programa de controle de estoque. Isso. Onde cada vez que um produto daquele passa naquela marcazinha que dá um bip, lá no estoque é dado baixo. E quando o estoque entra, ele tem o número do lote e tem a validade. Exatamente. Ele se ele vender um produto estragado, ele está vendendo sabendo. Ele está sabendo. Ele está sabendo. Ele sabe cada produto aqui da partilha, deve validar aquele produto que está na partilha. Zé Inácio. É o nosso. Por causa desse controle. Zé Inácio é nosso depois, trabalho. quando for adotada a obrigatoriedade da taxa de barra. Exatamente. Inácio, eu concordo plenamente com o que você falou, né? E é por aí mesmo, né? Como eu falei lá no comecinho, você, de repente passou um produto, 2 ou 3, né? É normal, acontece para mercado grande, né? A gente vai lá e faz o nosso, né? Ou compra e vai lá e repõe e tudo mais. Mas quando é o caso de lote, como eu já encontrei, como eu estava falando, 280, né? Muita coisa, cara. Isso aí é porque o dono do supermercado, o gerente, não se propõe a contratar mais uma pessoa, né? O que eu acho engraçado é que nesse discurso contemporâneo de liderança, ninguém tem a culpa. A culpa é sempre da onde a corda arrebenta do lado mais fraco. Dificilmente eu vejo um líder falar a culpa é minha, mesmo não sendo dele, ele assumindo a culpa pela equipe e depois chamar a equipe aqui, vamos sentar, a gente tem que policiar melhor esses alimentos, né? A gente tem que ter um controle mais efetivo. O próprio programa de caixa, estou dizendo isso porque eu conheço, eu tenho em casa 2 ou 3 programas de caixa de supermercado, que inclusive são gratuitos para qualquer mercadinho instalado que usa o código de barra e tal, e que ele já faz isso. Exato. Porque quando você compra que tem um lote, no momento que a máquina registra ali, ele registra pelo código do produto para dar o preço. Exato. Então ele já tem um lote. Já tem um lote. Com certeza. Então, o quê? No momento que eu pego aquele produto, passei ali na máquina, que ele registrou, a máquina já avisou lá, avisando. Exatamente. Está vencido. O lote está vencido. Porque ela já tem esse controle. Então é como você disse, já é uma forma de... Muita gente não, rapidinho, Petrônio, muita gente não tem ideia que até protetor solar tem validade. Entendeu? Eu já escutei relatos, eu não conheço a pessoa, mas eu escutei relatos de uma mulher encontrar R$900 de protetor solar fora da validade, né? Simplesmente porque foi comprar viu que o dela que ela tinha pego estava fora e que todos os outros ao lado estavam fora também. E ela fazia de olho na validade pela primeira vez de R$900. Uma amiga minha conseguiu R$900 de queijo pela primeira vez que ela foi lá em Boa Viagem, né? Então,
Queijo fora da validade é muito sério. Eu tô achando que vocês estão. sério. Eu tô achando que vocês estão querendo abrir o seu supermercado. Se eu tivesse 47 aberto, Ademir, capeletes. eu já tava já 47 vira mega empresário. Não, 47 capeletes com 900 reais de queijo, dá uma Não, e o vídeo que você vai ver da reportagem, que a repórter chega a se surpreender com ele. R$4.500 esse garoto. Não, em torno de R$4.000. Em torno de R$4.500 esse... A gente brinca, Luiz, Mas é muito sério, mas é sério, lógico, o negócio com é certeza, sério, porque com certeza. não, eu vou ser de toda seriedade, Zé. Eu não tenho o costume, infelizmente, de olhar a validade. É uma pena de comece, cara, porque é justamente isso. Independente de você conseguir R$1 ou conseguir R$50 ou conseguir 900, eu acho que a gente tem que criar esse costume de olhar a validade. Eu só olho validade de remédio. Aí eu realmente vou ser sério, mas eu vou ter que criar esse hábito, certo? De olhar, independente de querer ganhar alguma coisa, não, porque eu acho, o seu recado aqui não é para ganhar. Não. O seu recado aqui é justamente para a gente consumir uma coisa boa que a gente está pagando por ela. Exato. Certo? Uma coisa saudável. Né? Certo? Que se for boa é ruim, vai do gosto da pessoa que compra. Lógico, mas uma coisa que a gente sabe que não vai ser nocivo a gente. A gente vai estar pagando para morrer. Verdade, não existe. É ilógico isso. Isso é ilógico. Se envenenando, boa. Isso é ilógico. Entendeu? Mas, Luiz, respondendo aqui, Carlos, a questão do... O que você daria, o toque que você daria assim, para a pessoa entrar no supermercado, que setor ela iria logo para participar desse eu tô vendo que, Carlos, eu acho que eu vou Carlos tá querendo fazer a feira amanhã, Carlos. Peça dinheiro emprestado a Petrônio que ele vai lhe dar, mas faça. Eu acharia assim que ele deveria, minha opinião, mas você que já é mais tarimbado, ir direto logo lá para o setor de frios. Exatamente. Vai depender do que ele quiser. Se ele quiser chinelo, ele vai no chinelo. Se ele quiser detergente, ele vai no detergente. Vai depender do que ele quiser. Frios é uma coisa que constante. Eu continuo a dizer, nada contra aqui o bom preço, viu, gente? Mas eu detesto ir naquele supermercado. Mas, infelizmente, a gente vai ali, morre ali. Mas eu já fui várias vezes. E de todas as vezes, quando eu chego ali, eu encontro alguma coisa. Às vezes não é vencido. Mas assim, é uma coisa que você vai ali para comprar, né? E que os preços não correspondem com a verdade quando chega na balança. Quando chega, lá no caixa, isso. Você tá ali um preço, uma coisa, você vai no caixa, a menina passa pela aquele coisa, é outro. Exatamente. Eu não sei se isso de olho na validade, eu acho que não. Não, mas já existe um programa no Rio de Janeiro que aborda isso e que fala que se você pegar um produto por R$1 na gôndola, na prateleira, e for no caixa e for 2, você já leva esse produto de graça também. Isso é um outro programa que eu acho que já deveria estar aqui em Pernambuco também. Alô, políticos, governantes, vamos começar a se ligar nisso aí também. Luiz, eu acho interessante que tem gente, viu, Zé, meu amigo Lombardi, que por trás do microfone é um homem brabo, danado, sabe? Mas quando chega lá na hora do vamos ver, certo? É complicado. Quando chega na fila e começa aquele negócio, tá demorando, não sei o que, aí chega a polícia e diz, meu amigo, olha, vou lhe prender por arruaça. Não, doutor, e sai correndo. Então, eu não sei se cabe. Eu não sei se cabe. Esse de olho na validade para esse tipo de pessoa, tá entendendo? Que vai ter que chamar a polícia para mostrar. Mas tudo bem. Bom, então a Carlos a gente diz o quê? Carlos, é assim, você bem falou. É Carlos Petrônio Márcio o nome dele, viu? O que é que eu digo, Petrônio? Amanheça, vá trabalhar, ganhe dinheiro para fazer sua feira. Não, mas é isso mesmo, Petrônio. Geralmente o setor de frios é o setor que tem os produtos que a validade vence mais rapidamente, por se tratar de produtos feitos com leite. Aí me diga uma coisa. O Danone, o queijo, né, a própria pizza, enfim. Você falou isso aí agora. Aí eu vou dar aquele debate que eu estava conversando com você. No Código de Defesa do Consumidor, eu posso, como o Petrônio falou, que eu gostei dele dizer, de a gente querer olhar como é que são tratadas as carnes que a gente compra. Certo? Eu posso exigir exemplo, posto de gasolina. Se eu chego no posto de gasolina, eu posso exigir que ele faça o teste da gasolina para ver se realmente tem aquele teor, etanol, aquele negócio todo. Eu posso fazer isso, me dão o direito disso. No supermercado, eu posso chegar e pedir, justamente nos frios, iogurtes, essas coisas todas. Eu posso chegar e pedir para ver. Eu vejo que na câmara frigorífica tem aquele termômetro. Mas pode ser que não seja a realidade. Eu posso exigir que ele traga um termômetro lá dentro da gerência para colocar naquele momento para ver a temperatura? Olha, eu sinceramente não sei lhe responder isso. Eu acho que pedir, todos nós
temos o direito de pedir, né? Até o dever, inclusive. Eu me sinto no dever, na verdade. Mas que eles têm que trazer e tudo mais, eu não consigo encontrar nada disso no Código de Defesa do Consumidor. Pode ser até que haja, né? Mas eu não consigo ter essa leitura. Mas eu acho que a gente deve fazer isso sim. Porque no posto de gasolina já existe, né? Porque você chega no posto de gasolina e você nota que a gasolina não está... Já pode pedir para fazer o teste, já, né? pode pedir, tem a obrigação de, na hora, logicamente que se cada um motorista fosse fazer isso, passaria a vida toda. Exato. Mas é coerência da gente. Eu digo isso a você. Por que não ter um controle semanal ou mensal e isso ter uma publicidade maior em relação ao posto de gasolina? Eu bato muito na tecla da publicidade, porque a gente vê os grandes supermercados que aderiram a um acordo de olho na validade, que é um acordo sério, que não só tem em Pernambuco, existe em vários estados do Brasil. Eles não sinalizam, cara. E essa é a minha maior indignação, Ademir, porque não há placa, né, não tem faixa, não tem uma pessoa orientando, né? Então isso é o que me deixa triste, porque você abraça um acordo na intenção de se adequar a uma melhoria, a uma qualificação. E por que você não dá publicidade? Que isso sim, dá publicidade. Exato. Tá na nossa Constituição. Eu falo isso porque tem um órgão aqui em Pernambuco chamado IPEM, no qual eu já trabalhei nele, e que bujão de gás. Depósito de bujão de gás, ele tem que ter uma balança. Por quê? Porque se eu quiser que ele vá pesar aquela balança, se não me engano, tem que ser 14,5 kg, um negócio assim. Se eu quiser que ele vá pesar, ele tem a obrigação de pesar, ele tem a obrigação de ter aquela balança, entendeu? Então, como consumidor, eu já tenho esse direito. Isso. Posto de gasolina, quando falei, nós temos aqui um posto de gasolina aqui, nosso amigo Bento, e que todos os dias eu via. Todos os dias ele ia ferir a gasolina, só comprar gasolina de primeira qualidade. Ele tinha os filhos dele, Osmir, Osmar e Os Carlos, chegava e fazia o controle de qualidade e era muito rigoroso. Em compensação, existia outro posto que a gente sabia que botavam água dentro. Olha aí. Certo? Eles não, a gente via, ele pegava aquele tambor vermelho, fazia a pura amostragem, tirava essa coisa toda. Então, era uma gasolina, na época que não existe mais esse posto, mas era uma gasolina que a gente podia colocar no nosso carro. Certo? E naquela época não existia essa lei que eu posso pedir. E eles já tinham esse cuidado, certo? Já existia o caso de eu chegar a abastecer num posto de gasolina aí que eu não vou falar, mas da cidade do Paulista, que eu andei 100 metros e meu carro parou. E quando a gente foi ver, a gasolina tinha mais água do que gasolina, entendeu? Pois é, Aldemir, eu acho que... Eu abastecia lá, o carro saía fumaçando. Teve uma vez que parecia um foguete. Um carro novo motor. Mas aí foi quando eu descobri que a questão era o combustível do posto. Enquanto consumidor, eu acho que a gente tem que se atrelar, se apegar que a nossa consciência e o nosso dinheiro é muito importante, né? A partir do momento que eu entro no estabelecimento e deixo meu dinheiro lá, eu estou contribuindo para todo o estabelecimento, né? E em compensação eu estou comprando um produto. Mas se eu paro para pensar, o meu dinheiro é valioso, eu tenho que pensar onde eu vou deixar o meu dinheiro. Eu tenho que deixar num ambiente que tenha qualidade, né? Que eu seja bem atendido, que os produtos, principalmente se tratando de produtos alimentícios, são bons, estão na validade, são novos, né? Então tem que ter um pouco essa consciência a população também. Aonde eu vou deixar o meu dinheiro? Aonde eu vou gastar aquele dinheiro que eu suo tanto para ter, que eu trabalho tanto para ter? É no supermercado que eu já comprei um monte de coisa fora da validade, eu me dei conta de que estava fora da validade. Quando eu cheguei em casa, na hora do preparo da comida, eu vou voltar nesse supermercado e vou fazer a mesma compra, né, com aquele sorriso na cara? Não vou, cara. Eu já vou voltar lá reclamando, né? Consciente, tranquilo, na minha razão, chamando o proprietário, o gerente, o subgerente, o caixa, o que for. Eu já vim aqui, como é que vai ser? Vai ser sempre assim? Não, leva esse produto aqui, é de graça, é por nossa conta. Eu acho que, né, tem que ter um caminho de mão dupla, né? De mão dupla, exatamente. Então, você falou uma coisa interessante. Se eu comprar um produto, chegar na minha residência e ver, constatar que está fora da validade e eu não tiver mais a minha nota, eu posso chegar até esse mercado? Você não é obrigado a ter a nota mais, Aldemir. Você tem que ir no supermercado. Você, né, a nota, se você tiver a nota, melhor ainda, que é uma forma comprobatória que você de fato comprou ali, naquele horário, naquele valor, aquele produto e tudo mais. Mas você não tem que ter a nota fiscal. Você simplesmente... até porque os supermercados hoje têm todos câmeras, né? E se alegarem que você não teve lá, você, beleza, eu vou na delegacia do consumidor e se puxa a câmera aí, vai mostrar que eu tive em tal lugar. Eu acabei de dizer, pelo lote, ele sabe se o produto foi vendido dele ou não. Exatamente. Né? Justamente eu fiz essa pergunta, porque a obrigação nossa, Luiz, aqui é justamente de ver a mente dos outros. Infelizmente temos pessoas honestas,
tem pessoa também desonesta. Sim, isso, certo? E o que acontece? Pode ser que tenha pessoa que compra um produto, com 30 dias, guardar aquele produto em casa e chegar, se eu comprei hoje, você tá entendendo? Não. Aí quando o Zé chegou. Vai saber, Aldemir, tá lá, tudo no sistema, tá sistematizado, não tem como mentir. Né? Se o consumidor faz isso, ele já perdeu o crédito, ele já passa de consumidor a bandido. Infelizmente, eu penso assim, né? É você querer ser um 71, querer persuadir alguém que está de boa fé ou não, mas o que importa é que você tem que tomar a prerrogativa da boa fé. Digo isso, sabe por quê? Já aconteceu o fato, Zé, de uma pessoa conhecida nossa, de chegar a cerveja, ele abriu a cerveja, conseguiu abrir. Isso foi verídico. Cerveja tem validade e muita gente não sabe disso. Isso foi verídico. Ele abriu a cerveja, depois de um tempo ele foi, lacrou direitinho, e logicamente isso faz o quê? Faz 15, 20 anos isso, lógico, porque a modernidade hoje tem. E ele foi, processou a empresa e ganhou. Entendeu? Mas aí depois ele conversando na mesa de bar, ele disse o que aconteceu. Certo? Infelizmente existem pessoas que vivem para dar trambique. Com certeza. Você está entendendo? Com certeza. Você está relatando casos aqui, casos de pessoas honestas que vai lá e é lesada. Exato. Mas existem pessoas do outro lado, de pessoas que querem lesar. Entendeu? Isso aí é complicado. Tem gente, por favor, Petrônio, você está nossos eleitores, nossos ouvintes estão aqui. O Proteste, a Luciana está falando aqui, o Proteste, que é uma revista, né, um site até hoje bem divulgado, né, até visto aí, chamado para dar suas opiniões em relação a certas agruras que são cometidas, né, por marcas, né, defeituosas, essas coisas todas. E Luciana pergunta: o de olho na validade, onde é que a gente entra no site, como é que quem é o responsável, onde a gente acompanha? E está parabenizando o programa, muito parabéns pelo programa, está muito dando aqui muita explicação para a gente, mas a dúvida dela é em relação ao olho na validade, porque como ela falou, o Proteste, acho que você conhece, Luciana. Que o Proteste você conhece, é aquele site, e também hoje é uma rede estruturada, né, que o pessoal procura saber, eles fazem testes com várias marcas, eles também não são apolíticos, não são pagos por ninguém, a receita dele vem de pessoas que contribuem, é como o Greenpeace, é uma revista que você colabora, que nem o Greenpeace, que você colabora, eles veem de onde vem aquela colaboração, para justamente eles estarem sempre em atividade, fazendo testes com marcas, né, para saber. O de olho na validade, como é que a gente faz, como é que é para procurar, tem alguém responsável? Então, Luciana, se você colocar no Google, simplesmente de olho na validade, vai aparecer várias páginas, uma delas é bem importante, que fala sobre as regras do de olho na validade, que são 10 itens, né? Tem uma matéria que eu fiz também para a revista Mercado Aberto, uma revista de jornalismo econômico aqui de Pernambuco, recém-lançada, que se você colocar lá no Google também, revista Mercado Aberto, de olho na validade, vai aparecer uma pequena matéria que eu escrevi também para o pessoal. Mas basicamente o de olho na validade é um acordo no qual são 10 artigos que procede todo o caminhar do que se deve fazer quando se acha um produto fora da validade. Então não tem mistério, qualquer pessoa que tiver acesso à internet, vai lá no Google, coloca de olho na validade, aperta Enter, vai aparecer um monte de coisa e vamos ler, vamos se informar, galera. Então, respondida para a Luciana, ela agradece. Obrigado, Luciana, pela pergunta. Muito obrigado. E essa Luciana sempre está conosco aqui, viu? Sempre está, graças a Deus, a gente é um grande ouvinte. É um ouvinte fiel, né? Luiz, só cortando um pouquinho aqui, o nosso papo aqui tá legal, mas a gente tem que mandar aqueles abraços, né, para os nossos amigos aí, os nossos ouvintes que estão aqui nos acompanhando. Paulo Fernando, Solange Costa, Tiago Lira, tá Adilson Soares, tá aqui também conosco, tá Ana Paula, Anderson Andinho, André Cavalcante, Antônio Salada, né, Breton Barbosa, Bruno Gustavo, Carlos Correia, César Roberto, Cleiton César. E depois, ao longo do programa, eu vou agradecendo e mandando um abraço para todos esses que estão nos ouvindo. Esse Adilson que ele falou, a mãe vai estar no supermercado lá em Jardim Paulista para... Eu tô aí ele também. Dá tchau assim, viu? Eu tô aí também no supermercado aí. Mas chegou alguma pergunta? Meu amigo aqui, João Vitor,
ele não vai entrar mudo e vai sair calado, porque ele quer fazer uma pergunta. Pode fazer, meu amigo. Meu amigo, em questão esse de olho à validade, quando você falou do marketing, por ser estudante de marketing, eu digo a você que as empresas do ramo comercial, eles não querem mostrar o direito do consumidor. Isso. Eles querem lesar o consumidor. Exatamente. Porque eles acham que lesando o consumidor vai ganhar. Eles estão errados. Eles vão perder o consumidor e vão perder a sua credibilidade na linha de mercado. Aham. Só os grandes supermercados que a gente tem no nosso estado não fazem isso, não acontece isso, dessa viravolta da credibilidade, porque eles apostam em outros meios de comunicação, que é a qualidade, a parceria, o bem social. Porque quando a gente tem uma empresa que diz o bem social seria ela também cuidar da vida do próximo. Exatamente, com certeza. E exatamente fiscalizando no seu sistema os lotes e a validade dos produtos. Não, o que acontece? Eles deixam isso acontecer, como você próprio disse, para usar de má fé. Para má fé, Assim, para ser prejudicial à vida do próximo. Exato, João. E nada de social se tem. Concordo plenamente. Se tem de prejudicial e não de social. João, eu percebo que principalmente nas maiores marcas, nas grandes marcas, nos conglomerados mesmo, porque a gente sabe que IPA e Extra são holandeses, europeus que vêm aqui e fazem carreira, fazem dinheiro. Você vê que poderia se contratar mais 5, 6 funcionários para fazer isso, pô. Né? Tipo, não sei, é má fé, é falta de responsabilidade, mas por que não se contratar mais pessoas para poder policiar os produtos, poder fiscalizar os produtos, né? Por que não, se está na lei, se eles têm a obrigação de fazer isso? É pena de assinar mais 2, 3 carteiras de trabalho, é direito nosso e é dever deles, né? De colocar, se está faltando funcionário, eles têm que contratar mais pessoas para fazer isso, né? É como fala aqui, né? A ação, não, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, reconhecimento da vulnerabilidade, né? Isso quem fala é o Código de Defesa do Consumidor. Eu não sou obrigado a sair catando validade não, cara. Eu faço isso porque eu tenho conhecimento do programa, né? Mas a Constituição fala que eu não tenho o dever de estar procurando se tá ou não tá. O que eu tenho eu tenho que chegar e comprar o produto. Luiz, né? Bernardo. Luiz Bernardo. É o seguinte, a gente não tem o dever é dele. O dever é dele de mostrar o produto de qualidade. Mas quando acontece a irregularidade, a imoralidade de atacar o consumidor, isso não acontece. Eles deixam passar. Bota com preço baixo, o consumidor se engana e compra. Isso. Eu deparei um dia desse, por falta de fiscalização da Secretaria de Saúde, no centro de Paulista vendendo bandeja de Danone parece que foi uma bandeja por R$2. Quando eu olhei a validade, já estava fora da validade. Aí o que acontece? Passa a fiscalização da vigilância sanitária, não faz nada. É muito complicada essa questão, porque já aconteceu da gente ligar para, no caso Olinda, né, a gente ligar para a vigilância sanitária e a gente abrir protocolo, a gente fazer todo o trâmite burocrático e não dá em nada. A gente sabe que não dá em nada, eles não vão autuar, né? Depois de um tempo, esse supermercado foi autuado porque, depois de várias autuações da Polícia Civil Pernambucana, do PROCON estadual, não tinha como fugir à regra, né? Foi autuado também. Mas a gente faz a ligação, a gente denuncia, eles dão um protocolo, diz que vão lá e pede para a gente, se quiser acompanhar, pode acompanhar no protocolo tal, número tal, e daqui a 15 dias a gente tem uma resposta. Não tem resposta, né? A gente liga e está na mesma, fica sempre naquela. É por isso que eu falo, quem faz o de olho na validade faz o papel do governo, faz o papel do Estado. O Estado deveria estar pagando. O Estado deveria estar pagando alguém para fazer aquilo. Entendeu, Petrônio? Isso aqui é papel meu pelo fato de ser consumidor e ser ciente dos meus direitos e deveres. Mas eu estou pagando o governo, o Estado, para estar fazendo isso. A gente paga imposto só da gente pisar no supermercado, muita gente não sabe disso, pô. A gente pisou no supermercado e já está pagando imposto. Entendeu? Comprando ou não, já está pagando imposto, pô. Muita gente não sabe disso, né? Um produto que da forma natural dele é 25 centavos, se cobra R$2, R$3 no supermercado e a gente paga porque só tem ali para comprar e a gente compra. E mesmo assim a gente está pagando imposto por isso. E muita gente não está ciente disso ainda também. E outra coisa, Luiz, acredito eu, nessas grandes redes de supermercado, na hora que eu compro um produto seu, e acredito não, alguns produtos são assim, não sei se todos, mas na hora que eu compro um produto seu, produto do Luiz,
e Luiz me dá com 60, 90 dias. E chegou aquele prazo, faltam 3 dias para se vencer, 10 dias para se vencer, eu recolho aquele produto e devolvo a você. Exato. Certo? E tem a recompensação de você me devolvendo o produto. Isso aí eu acredito que tem a parceria. Mas é assim. Por outro lado, existem vendedores, existem compradores, isso eu digo supermercados, que muitas vezes eu digo a você que eu tenho um amigo meu que não está no ramo mais, mas ele era vendedor, que ele chegava para o supermercado e dizia: Luiz, o produto vai se vencer daqui a 30 dias, é R$100, eu te vendo por 50. Então, Bolas, aí é quando você entra e você está de parabéns realmente, que quando eu compro o produto, eu vou fazer minha feira, eu não vou fazer minha feira para consumir por 3 dias. Exato, pô, ninguém. Eu vou comprar um produto, faz isso. Exato, eu vou comprar um produto que ele dure no mínimo 15 dias na minha geladeira, no mínimo. Então, quando um comprador, quando o vendedor já é um marginal nesse sentido. Exatamente. Porque ele chega para vender o produto ao dono do supermercado, sabendo que vai ser. Eu digo isso também porque já aconteceu com o Salgadinho, que eu tinha uma loja, e chegava vendedor para mim com o Salgadinho, que eu não vou citar a marca, mas dizia: só vai se vencer, compra aí. Lógico, o Salgadinho, a rotatividade era maior, certo? Mas se eu quisesse, eu compraria mais barato para poder vender. Mas eu sempre pensei como você, eu trabalhava dentro de uma escola. Aí eu dizia: ele, se der alguma dor, quem vai pagar nisso? Você está entendendo? Mas o Ademir vai pensar nisso? Eu tenho que pensar, eu sou obrigado a pensar nisso. Porque eu vou ganhar dinheiro, vou vender o salgadinho pelo mesmo preço que eu compro ele de novo, lógico. Mas se amanhã, porque logicamente você faz 25 anos atrás, não existia essa lei do consumidor, não existia essa coisa toda de tá. Mas eu já pensava isso antigamente. Então, se você for brincar, como o meu amigo Zé falou, da criança comprou o leite em pó estragado, a minha filha que tomou, logicamente que do dedo na água, eu não acredito que foi por vontade. Mas ali foi uma fatalidade que aconteceu, não lavaram direito. Em relação ao leite, não, foi safadeza realmente. Porque o que se vê muito em supermercado é você adulterar a validade. Você chegar com a maquinazinha, raspar aquilo dali e colocar. Então, o que meu amigo João Vitor falou, desses carrinhos, aconteceu um caso de uma pessoa que tinha um caminhão que transportava iogurte, certo? Para vender para o seu supermercado, na validade, tudo direitinho. Só normal, você comprava direitinho, tudo direitinho. Só que ele chegava no sábado, Zé, tirava todo o iogurte do carro, que era um carro refrigerado, tirava todo o iogurte do carro e ia lavar o carro, pegava aquele iogurte e botava no sol. Então, altera totalmente. Estava na validade, você ia comprar, como todo supermercado você ia comprar. Então, é uma grande. São lactobacilos vivos, né? Lógico. Só uma coisa falando sobre a troca de produto. Eu tenho alguns amigos meus que trabalham na rede Pepisco de salgados. E a Uma Chips, Uma Chips tem uma rede, ele tem com as lojas parceiras da Uma Chips, ele troca a mercadoria. Ele manda um consultor comercial da Uma Chips, e vai lá um consultor comercial, um representante de vendas, e vai analisar o produto. Eu estava até num dia, numa ação da Luz Americana, ali da Cunda Boa Vista, que estavam representando a BPS. Quando eu fui pegar um salgadinho, ele disse: não, esse não, a gente está recolhendo porque está fora da validade. Se você quiser esperar o repositor vir e colocar produtos novos da Machips, só esperar. E eu esperei. Quando a gente chegou lá, estava o repositor botando nova mercadoria da Machips. E ele disse que prefere perder o produto, recolher da mercadoria, do que vender um produto estragado para a sociedade. A gente sabe que o mercado de comida e de alimentação, no caso, é um mercado lucrativo. E de roupa são os mercados que mais se dá dinheiro no mundo, desde que o mundo é mundo. Desde que o capitalismo adentrou na nossa vida social, né? E eu imagino que quem quer realmente ganhar dinheiro com comida não pode visar lucro nesse sentido não, cara. Tem que visar qualidade, principalmente de atendimento. A questão aí do Danone, que o Ademir falou das coisas, isso me reportou, eu lembrei 2 anos atrás, lá na cidade, ali mais precisamente no carro de Santa Rita, né? Aí lá vinha uns caras com os carros de mão, aí disse: chegou lote, aí a turma corria, né? Aí aquela bandeja de Danone, R$1. Aí, no supermercado, R$5, R$6, R$1. Você já comprou. Comprou. Pela sua cara, você comprou.
Já teve muita dor de barriga. Aí eu falei, não. Na época que ele comprou esse Danone, ele era cabeludo. Veja a consequência. Aí escuta. Sabendo. Não é sabendo não. Escuta, veja só. Muita gente. Não é sabendo, Ariadne. Era assim que ele comprou por um e não estava sabendo, não. Entenda. Na minha inocência. Só um minuto. Da inocência dele, eu era roubado, tá fora do merecimento. Não era na inocência. Na minha inocência, eu ainda não conhecia o de olho na validade, né? Aí, logicamente, né, eu, 2 filhos, aí eu olhei, pô, lá veio o caminhão, ei, lote, aí, na carro de Santa Rita, aí um bocado de gente com o carro, aí dá R$1, 3 por 2, né? Aí eu fui, né, comprei 3 bandejas de R$2, olha aí que achei, fez 15 danoninhos, que negócio da China. Pensando se dei de bem, me dei de bem, né? Aí chego, graças a Deus, já meu bom Pai Celestial, que antes de chegar em casa... Ela tem juízo. Não, eu sei que ela tem mais que eu, né? O juízo dela foi uma cacetada que ela deu nele. Não, mas a minha sorte é que antes de chegar em casa, no meio do caminho, eu ainda não tinha almoçado, tava com a fome da gota serena. Peguei e tomei uns 4, né, daquele, para aliviar a fome, né? Meu amigo, só deu tempo mesmo de chegar em casa e procurar logo a porta do banheiro. Olha aí. Aí, eu larguei a sacola, né? Aí a minha esposa olhou assim, isso que é Danone, tá. Quando ela pega, tira da bandeja, aí que ela, lógico, ela tem o hábito de lavar tudo que a gente traz da rua para depois pôr na geladeira. Quando ela lava as etiquetinhas com as validades que tava de papel cobrindo as validades. Acontece muito isso. Ali na pia. Acontece muito isso. 2 meses de validade já. Acontece muito isso. Graças a Deus, Petrônio. Passou pela minha barriga. Se pega numa criança. Não, é Petrônio. Isso no mínimo ali era uma infecção. Isso no mínimo eu tive uma infecção intestinal, Luiz. Com certeza. Se isso uma criança agora, pega um negócio é assim desse, que eu penso também. Agora vamos para os cálculos aqui. Você comprou 3. Vamos calcular. Vamos fazer esses cálculos. Viu, Ariadne? Vamos fazer esses cálculos. 3 Danone por R$2. Quanto é que tá um rolo de papel higiênico? Ele gastou em 5. Não. Floratil, o Floratil que eu tive que comprar, papel higiênico. Mas, olha, o que é sério nisso? Imagina a conta de água desse garoto, como é que não ficou no final do mês. Não, isso serve de alerta. Eu quero aqui aproveitar para os nossos ouvintes, que se encontram ali no Carro de Santa Rita. Mas não é Carro de Santa Rita, não. Em qualquer canto, você chega em qualquer canto, tá vendendo. Tem um cara ali com um carrinho de mão no Carro de Santa Rita, não compre, né? Cuidado, porque se o cara tá vendendo alguma coisa, Luiz, ali abaixo demais da validade. Desconfie. Ou foi mercadoria roubada. É verdade. Que você sabe que toda hora tem carga sendo roubada. E que você se torna um criminoso ao comprar também. O atravessador ali, chega ali para um pequeno daquele e você compra. Isso. Ou você tá comprando. Ô Luiz Petrônio, eu aprendi uma coisa. Certa vez, o meu avô já até faleceu já, onde ele tiver, ele reconhece a burrice que fez. Ele chegou, porque só que você atola, você passa, você se arrepende, é quem quer ganhar vantagem. Exato. Infelizmente, todos que meu avô passou e estava lá vendendo um produto aí, e botar para um, botar para o outro, vendeu R$50 aí. Na época, R$50 era dinheiro. Ele chegou lá em casa, doido, eu vou ganhar, porque ele disse aqui, meu avô, foi assim. Foi. Só perdeu, foi R$50. Ele rasgou na hora os negócios. Então, por quê? Porque, infelizmente, o pessoal vai na lei da vantagem, na lei de Gerson. Pensar que já chegou é derradeiro, meu amigo. Exato. Né? Então, o que acontece? Você chegar e ver o que tem, tá no Face aí, quem vê, vendendo um whisky John Walker, o cara abria, botava um produtozinho lá, totalmente diferente. Como é que você vai... Então, como é que você vai comprar uma bandeja de iogurte, certo? Que vale R$10 por R$1? E iogurte é uma coisa muito séria, que é derivado de leite. E foi bem legal o que o Petrônio falou em relação à validade alterada, porque da maioria dessas autuações do PROCON, da Vigilância Sanitária e da Polícia Civil, aqui em Pernambuco, boa parte eram justamente em cima de validades adulteradas, né? Que com acetona, com álcool, a gente consegue apagar, e se tiver um marcador de validade, consegue colocar uma validade nova. E
é muito bom estar ciente em relação a vários produtos que tem só o espaço em branco, que é um quadradinho, para se colocar a validade. Porque aquilo ali, meu amigo, até você de caneta coloca a validade. Mas nesse caso, hoje, a tecnologia, como você está dizendo aí, a acetona tá, mas no meu caso de 2 anos atrás, foi papel mesmo. Cara. Não, sabe aqueles papelzinhos, né? De papelzinho, aqueles pequenininhos que você, de marcador mesmo, de antigamente daquela marca. Aí tu pedisse pra sentir uma dor de barriga mesmo. Aí o cara pegou, tirou e passou por cima, mas não escreveu nada. A sorte, quando eu descobri, foi minha esposa, ela descobriu por conta disso. Muita gente chega em casa, às vezes que não tem o hábito de lavar, bota na geladeira ou come, não ia descobrir nunca. Mas quando ela chegou na pia, que ela lavou, ela viu o papel começou a se esfarelar. Teve um caso no supermercado aqui. Só rapidinho, só para você dizer. Seria muito bom você repetir agora, aí você vai falar do supermercado, seria muito bom você falar como é que eu, consumidor, poderia começar a notar fraudes dos vencimentos. Seria muito bom, porque o que você falou aí agora, do canto branco, essa coisa toda, seria muito bom que o Petrônio falou. Porque ele disse que tem um local. Tem aí produtos, seria bom você falar isso aí. Tem produtos, Ariadne, que fica só o espaço da validade, na verdade, só o quadradinho lá, e eles colocam ou carimbado ou até a mão mesmo, né? Não dá pra gente precisar dizer, não, aqui tá fora da validade, a gente simplesmente só pode desconfiar, né? Mas eu particularmente evito comprar produtos assim. Às vezes tem carimbo por cima do outro, é medonho e carimbo. Pronto, caixa de leite, você falou que eu tava pensando, principalmente em carne leite também, viu? Em carne também. Carne também. E também, foi... Eu não sei se vocês chegaram a ver um dia desse, foi até no programa da TV Clube, uma apreensão de carne no mercado, parece que foi do Recife. Carnes carimbadas com várias datas de vencimento em cima uma da outra. Camiseta de carimbando de novo. Parece figurinha, né? Eu sou toda desconfiada. E outra também, falando em bebida, o ano passado, no São João da Capital que tem aqui no Chevrolet, eu fui vítima de 1 litro de uísque. Fui vítima. Tava eu, minha prima, namorada da minha prima. A gente inventou de comprar um uísque. Eu disse, rapaz, vamos comprar aqui, tomar logo aqui, porque se entrar lá dentro é caro. Não, vamos tomar aqui lá. A gente tomou. Odemir e Petrônio. A gente comprei. Aí tinha papel higiênico? Não tinha papel higiênico. O uísque é barril, viu, meu amigo? Não tinha papel higiênico. O uísque falso é barril. Meu filho, só sei que deu uma dor de cabeça. Eu disse, Jesus Cristo, que é isso? Esse caso ainda bem que foi de cabeça, viu, João? Se fosse de outra coisa, Foi uma dor de cabeça. Depois um amigo meu fechou e disse, vira ele. Fechou ele e vira. Era uma mistura que eles tinham feito lá. Que quando o uísque, ele disse que não tem uma densidade. Quando a gente viu, era álcool, cana, óleo e outra coisinha lá. E um fígado estragado de vocês. Rapaz, pá, mais nunca eu compro 30? A economia foi R$30. Exatamente. O caro que sai barato, não tem jeito. Se tratando de alimentos, não comprem nada. Não se pode não comprem nada achando que está levando vantagem. É melhor comprar uma coisa mais cara, com qualidade, do que comprar uma coisa vencida. Vou lhe dizer outro exemplo, bom preço de novo lá no Jango. O que eles fazem, Luiz? Eles pegam um carrinho, bota ali perto do Laticínios, por exemplo. Aí vai vencer daqui a 2 dias o Danoninho, alguma coisa. Ele enche, bota dentro de um saco, amarra e bota assim, promoção. Faz uns combos, né? Faz aqueles combos ali, um Danoninho, um biscoitinho, cara, tudo da mesma isso marca. É deprimente. Aí o cara pega o microfone e vice Zé. Zé Inácio é o nosso Lombardo, ele não aparece, mas tá ali por trás. Né? Aí ele bota ali, o cara com o microfone, com aquela voz bonita, né? Atenção, promoção imperdível. Não queira falar feito não, porque não sei. Nossas promoções, R$1,50 uma bandeja de grátis, um biscoito da marca tal. Aí aquela carreira toma, avança, pega, vai pro caixa. Aí, oxi,
vai vencer, não sei o que lá. Mas já passou, não tem como fazer mais nada não. Aí pense a confusão. Isso é malandragem, isso é malandragem. Isso acontece lá, viu? Isso é malandragem. Pra vencer, eles botam esse... Mas não é só lá não. Ô meu amigo, fosse bom isso... É o combo. Você fosse leva um bom... biscoito que tá na validade e grátis alguma coisa da mesma marca pra que vai vencer. Você leva um biscoito fora da validade e recebe um passaporte com uma dor de barriga, né? Fosse bom que justamente nessa hora chegasse a turma da delegacia do consumidor. Mas não chega, João. Fosse Esse é o bom problema. chegasse nessa hora pra atuar todo mundo. Me diga só uma coisa, você agora. Mas ele está agindo de má fé? Não acredito. Mas é como eu te falei lá no eu sei, comecinho, no começo, você compra 30 dias. Não, Mas entenda. 3 dias. Eu sei, mas entendeu? entenda. Mas você vai comprar. Eu não acredito, Luiz, sou sério, sou uma pessoa muito retardada, uma pessoa muito que não vai saber que ali tem alguma coisa errada. Mas não deve ser nem exposto, Ademir. Sim, né? mas é isso que a gente discute. Mas o preço da validade... Não tenha dúvida que há pessoas que vão comprar. Eu não sei. tenha dúvida que se colocar lá, fora da validade, com 90% a menos do preço, vai ter gente que vai comprar. Mas o problema é esse. Não tenha dúvida Mas o disso. problema é justamente esse. São pessoas que querem levar vantagem em tudo. Porque é o seguinte, Luiz, eu não vou culpar esse supermercado e outros que fazem isso. Eu tenho uma forma de jogar fora o deles lá. Eu seria contra se fosse depois da validade, como existe caso. Mas são 3 dias de validade e você pode ver. O problema nosso, aí eu vou dizer, eu vou pagar, é porque eu não costumo ver a validade. Pronto. Mas o que acontece? Eu não acredito que o supermercado entenda. Eu quero deixar bem claro isso. Não é correto, entenda. Porque na sua teoria, logicamente que eu concordo com você, que eu compro o produto para 30 dias. No mínimo 30 dias. No mínimo. Certo? No mínimo. Não, eu não digo nem 30, no mínimo 4. Pronto. Né? Vamos botar 15 dias. No mínimo 15 dias. Mas o que acontece? Quando chega uma promoção dessa, que eu já realmente o que você está falando, eu já vi. Certo? É tentador eu chegar a levar para casa, aquele pacote. Mas eu já comprei uma vez isso aí que você está falando, mas eu sabia que era próximo da validade. Você está entendendo onde eu quero chegar? Próximo é uma coisa, agora 2 meses passados. Não, aí não, mas estou dizendo 3 dias onde esse supermercado faz. Então, uma coisa. Não, mas você é ciente. Não, é ciente. Você está entendendo? Exato. Mas aí, concordo com você, quero deixar bem claro que você está totalmente com razão. Você também, Pedro. No sentido de a gente querer comprar, mas nessas coisas de promoção, eu sei que eu não acredito que ninguém vai saber uma promoção dessa relâmpago, que aqui dali está com 30 dias. Você está entendendo, Adriano? Mas, Ademir, olha só, vamos pelo pé da palavra. Petrônio falou uma coisa interessante, que de repente, o comerciante quer ganhar dinheiro. O comerciante quer ganhar dinheiro. Ele chega lá e faz o combo, como a gente está falando, bota um biscoito, bota um Danone, bota um remédio para dor de barriga. Né? Tudo num pacote só. Né? Aí não, beleza. Aqui, se tu for pagar pelo preço normal, tudo vai dar R$8, mas aqui eu estou vendendo tudo por 5 contos. Né? E a gente sabe que aquilo ali vai vencer em 2 dias, 3 dias ou é o último dia. Né? Ainda é um produto vencendo, mas no outro dia já vai ser um produto vencido. O cara não pensa que eu posso comprar 4, 5 combos daquele para dar um para minha filha, um para minha sobrinha, um para mim, só que eu não vou comer naquele dia, eu posso comer daqui a 2, 3, 4, uma semana. Ele não pensa, não, o cara pensa que ele vai comprar o produto e já vai sair comendo da loja. Não vai, Ademir, entendeu? Então, por que ele não faz isso e deixa todo mundo ciente com a plaquinha lá de aviso embaixo? Produto prestes a vencer, data tal. Aí vai ser o seguinte, não vai adiantar que ninguém vai querer comprar. Ninguém vai querer comprar. Mas aí ele está sendo honesto, entendeu? Mas compra sim. Vai, Isso entendeu? seria uma sinceridade. Entendeu? Aí eu gostaria de ir mais vezes a esse supermercado por ele estar sendo... Pronto, é uma outra visão. Isso é uma outra visão. É a minha visão também. Entendeu? No dia que eu comprei, estava lá, produto vencendo. Não sei se foi todos os dias inteiros, pelo amor de Deus. Mas eu comprei lá e ali, produto vencendo. Você está entendendo? Então eu vou comprar se eu quiser. Lógico. Está entendendo? Se eu quiser. Eu acho que vai muito de cada um, na verdade, né, Ademir? Está entendendo? Agora, que realmente, deve deixar bem claro, concordo com você, que realmente, na cabeça do comerciante, ele quer ganhar dinheiro. Ele não quer perder aquele dinheiro. E o do consumidor ele deveria pensar diferente. Exato. Ele dizer, eu não quero levar vantagem. Mas, infelizmente, o brasileiro é isso, pode levar vantagem e termina se prejudicando lá na frente. Porque o caso de Petrônio comprou 3 bandejas e ganhou o quê? Uma dor de barriga. Não, você ganhou foi uma pizza de Luciana, que ela deu uma pizza.
Apanhei, eu confesso, foi verdade. Já pensou se meu filho toma um negócio daquele ali? Eu não conhecia na marca. Não, tem outro detalhe, né? Que eu também não falou aqui. Comprar um negócio desse, você sabe como ele estava sendo acondicionado. Como bem falou aqui, Aldemir, no começo também aquilo ali, que desligam, os supermercados desligam. Muitas vezes. Aquilo ali estraga mesmo com a temperatura fora, não precisa nem chegar na validade. Perto da validade, Verdade. Se estraga só o simples fato de você ficar tirando no gelo e Sim, botando no gelo. com certeza. Se estraga. Outra coisa, foi bom, se eu pegar um produto, mesmo na validade, mas aí a gente viu aí o supermercado aí sendo interditado por ratos, essa coisa toda. Se eu pegar um produto, mesmo na validade, mas tiver um furo, tiver alguma coisa que tivesse ruído, alguma coisa, se me dá direito também de trocar, de fazer isso também, ou não, é só validade mesmo? Com certeza, isso aí foge do código do de olho na validade, mas isso aí está incluso no seu direito no código da defesa do consumidor. Obrigado, Petrônio. Com certeza, se ele tá mal embalado, se ele está rompido, né, se foi agredido, né, de uma forma que se quebrou, enfim, tá no seu direito também, Aldemir, né? Uma coisa que eu queria prezar muito, assim, é porque tem um nomezinho assim no nosso direito, né, que é o LIMP, né, que a gente chama, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu acho que todo supermercado poderia fazer uso disso, né? Isso é estratégia interessante. Luiz Carlos Alberto da Aurora está aqui dizendo: o programa está muito interessante, parabéns pelo tema abordado. Carlos Alberto da Aurora também Valeu, Carlos. Fiel seguidor aí. Obrigado por nos seguir, nos ouvir aqui. Esteja muito bem-vindo. Compartilhamento só daí da nossa. Valeu, Carlos. Só ele já distribuiu aí. Obrigado. A gente precisa muito de pessoas como Carlos, assim, que dissemine isso, né? Coloquem isso para frente, né? Principalmente vocês. Eu quero parabenizar todos vocês aqui também pelo programa de hoje, no sentido não de me chamar, mas de esclarecer uma coisa que começou a vir à tona agora na nossa mídia local, que já deveria ter vindo há muito tempo, né? Essa reportagem da TV Clube surgiu numa conversa entre amigos, que no meio dessa conversa estava uma produtora de TV, a gente começou a falar para ela do programa, ela ficou abismada, ela, como é que isso existe, isso acontece, né? Aí isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira ela já me ligou, eu já mandei várias fotos para ela, para a equipe dela, de todas as autuações e apreensões que eu havia feito. Ela pesquisou e eu agradeço o pessoal da TV Clube, vocês aqui, a gente no programa lá do Farofa News também, que é todo sábado, de 3 às 5, programa de rádio que a gente tem de música, informação e entretenimento, já bateu muito nessa tecla também. É necessário que mais pessoas falem sobre isso, Aldemir, né? Que se comentem na rua, que se fale dentro dos supermercados, que se tiver que sair para fazer uma fiscalização, que saia para fazer a fiscalização, que não fique nessa noia de querer todo dia entrar no supermercado, mas quando for fazer sua feira, esteja consciente, principalmente no condicionamento de ver a validade dos produtos. Pelo simples fato de saber, eu simplesmente comecei esse negócio como uma brincadeira, no sentido de, eu vou comprar esse produto hoje, mas eu tenho uma estimativa de consumir ele até tal dia. Deixa eu ver a validade dele aqui, se até tal dia vai estar na validade. Não vai estar, então não vou comprar. Vai estar, então eu vou levar. Então vamos ter a ciência de que a validade é super importante no sentido da gente se resguardar para uma saúde, né? Para ter saúde, né? Para não ter que estar todo empolado. Pode não matar, mas pode fazer mal e pode até matar também, né? Imagina a gente dar um iogurte desse que Petrônio comprou para uma criança. Tu é pai, eu sou pai, ele é pai. Eu imagino aqui que o pessoal também é pai. Mas imagina eu ter que comprar isso eu dou para minha filha na melhor das intenções e eu estou matando minha filha, pô, né? Sem saber o que eu estou fazendo, na verdade. Ô Luiz, esse programa, como você falou, a gente tem que repetir várias vezes. E amanhã eu vou pedir até Zé para que eu coloque no pendrive, e amanhã já está no Facebook justamente esse programa. Eu queria pedir a você também que você pontuasse, para que deixasse bem claro aos ouvintes assim, como é que eu devo proceder. Você já falou tudo, logicamente, mas eu queria que você fizesse falar sobre o negócio. Até tirar foto, chamar a polícia, fazer. Então, o que você iria dizer para o consumidor, certo? Como ele deve agir, como ele deve proceder. Olha, pegar produto, pegar tudo, chamar a polícia, como você entrasse no supermercado. Eu queria que você entendendo onde eu quero chegar. Não, lógico, que você deixasse bem claro. Não, perfeito. A primeira dica que eu dou, Ademir, é manter a calma, né? A gente não está fazendo nada que é vergonhoso. Meu pai já fala que vergonhoso é matar e roubar.
E eu creio muito nessa filosofia, né? É manter a calma e estar ciente daquilo que a gente está fazendo. Não adianta a gente correr atrás de um direito, de um dever, se a gente não sabe nem o que está fazendo. A gente tem que estar ciente, tem que estar por dentro daquilo que a gente está recorrendo, né? É manter a calma. Achou o produto, não fala com ninguém antes mesmo de registrar aquele produto fora da validade. Se puder registrar em foto, ótimo. Se puder registrar em vídeo, melhor ainda. Por que eu falo em vídeo? Porque dá para se fazer uma apresentação da pessoa e do produto. Eu não vou cobrar que todo mundo tenha a desenvoltura que a gente tem enquanto comunicador, enquanto jornalista. Mas a partir do momento que você tem um celular que faz um vídeo, olha só, que eu estou no supermercado tal, no dia tal, e eu achei esse produto aqui fora da validade. Se puder estar com um jornalzinho do lado, legal, para poder comprovar que aquele dia é aquele dia mesmo. Mas também, se não puder, não tem problema, porque se ele se propor a fazer isso e não conseguir a medida compensatória através do gerente, e logo na delegacia, né, com a prova material. Então é manter a calma, Aldemir. Colocar os produtos no seu carrinho antes de falar com qualquer pessoa, né? Se você vê que o mesmo produto que você achou fora da validade, você também achou na validade, você já colocar a medida compensatória no carrinho também. A gente estava dando exemplo da Coca-Cola. Entrei no supermercado, achei 10 Coca-Colas fora da validade. Coloca no meu carrinho as 10 fora da validade. Só que do lado tem 10 na validade. Coloca as 10 também na validade. Para poder eliminar essa possibilidade do gerente vir, colocar um outro produto, ele querer empurrar outra coisa. Se tem Coca-Cola, eu vou levar Coca-Cola. Ah, faltou a Coca-Cola na validade, então me dá qualquer outro refrigerante aí. Mas tem que ser refrigerante. Não tem mais refrigerante, então tem que ser algum alimento de natureza que seja de bebida. Entendeu? Então a primeira coisa, coloca no carrinho, né? Depois de colocar no carrinho, fotografa bem a validade, se puder filmar, filma também. Depois de tudo isso, chama o gerente, de forma educada, de forma cortês, que eu acho que a gente ganha aí, né, sendo educado. Achei esses produtos fora da validade, senhor gerente, e eu queria lhe propor fazer a medida compensatória de olho na validade. Eu queria que você me desse esses produtos aqui que eu já separei, que estão na validade. Esses aqui eu vou levar para casa. Perfeito. Não vou fazer não porque eu não tenho a obrigação de fazer. Está ciente. Tome os seus produtos fora da validade. Esses produtos aqui eu também não vou levar. Mas fique ciente que eu vou procurar os meus direitos. Não precisa dizer que vai na delegacia, nem que vai na vigilância sanitária, nem que vai no PROCON. A partir do momento que você fala que você vai procurar os seus direitos, tudo já está incumbido nisso. A gente viu recentemente aquele vídeo da Coca-Cola que tinha um rato dentro. Na outra semana, a Coca-Cola ela já providenciou um vídeo institucional de marketing, soltou na rua, mostrando o estoque da Coca-Cola, como era engarrafada a Coca-Cola, como se fazia o sistema de qualidade, engarrafamento da Coca-Cola. Ela já mostrou que ali foi ela usou de artifício como foi uma pessoa que colocou. Implantaram aquilo ali. Que a Coca-Cola de fato mostrou. A propaganda é a alma do negócio. Um negócio que se vende é sem alma, né? Então a gente tem que. Né? E lembrando que a Coca-Cola, né, Lu, teve um caso também de um senhor que colocou há um tempo atrás, antes dessa história do rato, até de um senhor que ele ficou paraplégico, que ele estava exigindo a justiça. Da questão da Coca-Cola também. A Coca-Cola prefere gastar milhões em propaganda do que pagar 1.000 alguma coisa em indenização, comprovando que ela realmente está errada. Exato. Então você vê como é que são as grandes empresas, elas não têm o respeito. Porque na hora que ela paga, ela admite o erro. Mas então ela não quer, ela prefere gastar propaganda. Bom, mas Luiz, infelizmente não é o programa do Jô, mas já está acabando. Já estamos chegando no nosso limite aí, mas antes de você fazer suas considerações finais, eu quero aqui lhe pedir licença para a gente fazer os nossos agradecimentos aos nossos colaboradores, porque a nossa Rádio Debate.net, ela é 24 horas, mas o nosso programa de debate eles só acontece todas as terças-feiras, das 8 às 10 horas. Hoje Legal. A gente começou um pouquinho tarde, por conta de uma questão técnica, mas a gente vai aí se estender mais 5 minutos. E a gente quer agradecer aos nossos colaboradores. Né? Pedir licença a você. Nós temos aqui o colaborador número 1, que é a ótica Ponto de Vista. Se você precisar de algum
óculos para enxergar melhor a validade de algum produto no supermercado, viu? Boa. Para ganhar mais ainda, porque sem óculos você já ganhou quase 4.500. Imagine com óculos da ponto de vista. Nossa Você Senhora. vai falir o bom preço, o Walmart. Eu só espero que não queira ver a validade das armações, né? Ou a da lente, né? Ou a da lente. Aí você vai botar. Pelo amor de Deus. Aí, É como pra diz o torar. Irene, vai botar pra torar. Mas essa ótica aqui, leve a propaganda dela. Com eu faço certeza, questão. com certeza. É uma ótica que tem um preço muito bom. Ótica Ponto de Vista. Maranguape 2, lentes, Paulista. Marcas, entendeu? Agradeço muito. E toda compra de óculos. Tô precisando de óculos, na verdade. Pronto. E toda compra, qualquer óculos que você comprar nela, ela doa R$2 agora aqui pra rádio. Para ajudar a pagar a luz, comprar água dos nossos convidados. Qualquer coisa, fale com o dono dela, que ele está bem aqui do seu lado. Opa, coisa boa. Aí, mas se você encontrar fora da validade, não denuncie ele, não. Ele faz por 50% mais barato. Eu quero só registrando em denúncia, eu já cheguei em supermercado, pequeno supermercado em Rio Doce, de eu achar 9 bandejas de Danone e não denunciar. Eu simplesmente chamar o gerente, o dono, e falar, ó, tira isso daqui. Né, eu não tenho que denunciar o tempo todo. Por que não? Já que é um supermercado que a gente sempre faz feira, que tem uma relação com a gente amigável, de querer orientar. Se a gente vê que tá, né, todo o tempo, peraí, tem alguma coisa errada. Abusivo, foi esquecimento. Né? A gente chega assim, não, vem cá, por favor, tire. Mas voltando, Petrônio. Temos também aí agradecer ao nosso amigo, o deputado estadual Henrique Queiroz, um homem íntegro, que está na política há muitos anos e está caminhando aí para o seu 10º mandato, entendeu? E se ele chegar lá, vai bater um recorde aí. O deputado Henrique. Vai brigar como é o nome do vereador? Liberato Costa Júnior. Então, Henrique Queiroz, eu estou falando aqui porque estou dando nome, porque são parceiros, estão sempre nos ajudando, colaborando quando a gente precisa de alguma coisa, então eles nos ajudam. Ele vem candidato novamente aí e está com o número 22222. É bem difícil Henrique decorar, Queiroz, né? 5 patinhos numa lagoa. Nós temos também o nosso amigo que é vereador e está concorrendo pela primeira vez para deputado estadual, que é Edmilson do Pagode, ou Edmilson Alves, que também é candidato estadual pelo número 14700, que é também amigo que colabora conosco. Temos também um filho da terra aqui também, natural, Nena Cabral, né? Chega rimou, natural, Nena Cabral. Está candidato a deputado estadual pelo número 14567. Também é o nosso amigo, deputado estadual, e que está vindo agora para federal, um cara também muito gente boa, é o Daniel Coelho, com o número 4545. São pessoas aqui que nos ajudam, que está sempre de porta aberta quando a gente precisa, alguma coisa, independente de qualquer coisa, são parceiros nossos. E também ao Calcário Renova a Terra. Se você quiser comprar e achar alguma terra fora da validade, aí, se existir, você pode comprar no Calcário Nova Terra, né? Mapear a terra para revender, maquiar. Você vai no Calcário Renova a Terra e compra lá adubos, calcários. Não falta terra fora da validade da União, que da não dá União, pra morar, pois né? é. Se os grileiros aqui em Paulista ainda deixarem existir alguma terra, né? Então, já venderam tudo, né? Vou abrir para meu amigo Ademir fazer a despedida, a Ariadne, em seguida você faz suas considerações finais. Só dizer a você, Luiz, que foi um prazer, certo? E as portas sempre vão estar não abertas, mas escancaradas para você. Muito obrigado. Porque realmente foi muito proveitoso. Eu acredito que gerou grandes informações para o pessoal. Dizer a você que aquela sua ideia de tentar colocar em nível estadual uma lei. Nossa proposta, na verdade, é essa. E aí eu deixo o gabinete do deputado Henrique Queiroz à sua disposição. Perfeito. Certo? Porque eu acredito que é muito bom para em termos de consumidor. Isso. Certo? Depois vou até anotar seu telefone para a gente entrar, tranquilo, bater um papo com ele, porque é muito interessante. E dizer que todas as terças-feiras, das 20 às 22 horas, estamos aqui. A minha audiência eu posso garantir a vocês, pode ficar certo. Não, a minha e de vários amigos meus. Não, com certeza eu acredito que hoje o nosso pico de audiência foi muito elevado. Que bom. Certo? Então, muito obrigado a você. Passar aqui para a minha amiga Ariadne. Quero dar uma boa noite ao meu povo, né, que aguentou a gente aqui durante essas 2 horas. Agradecer demais a Luiz pelo esclarecimento, também ter perdido. Não é perder, porque você fazer um esclarecimento desse para o povo não é perder seu tempo. Não, muito pelo contrário, eu ganhei meu tempo aqui. Ganhou. Ganhei meu tempo aqui. Eu queria que tu deixasse, Luiz, um telefone. Sim. Inclusive eu quero. Certo.
para que a gente possa entrar, né? Com certeza. Nesse grupo aí. Com certeza. Então, só tenho a te agradecer e uma boa noite. Me desculpa, só 30 segundinhos para passar alguma informação aqui rapidinho antes de você falar. Perfeito. No começo do programa estávamos com 129 compartilhamentos daquele teu vídeo que passou da reportagem da TV Clube. Estamos encerrando aqui o programa nesse exato momento para 149 compartilhamentos. Legal. Né? Você já aumentou em 20 pessoas aí que compartilharam teu compartilhamento. Obrigado a todas as pessoas. Só aqui de estar você participando conosco. Muito obrigado a todos. Nossa audiência. E Zé está liberando aqui a quantidade de pessoas, amigos nossos que estavam online com a gente. São 168 amigos aí, ouvintes somente da nossa rádio. Obrigado a cada um delas. Que estão ouvindo a Rádio Debate. Sem falar aquilo que eu te falei, os blogueiros nossos, companheiros que divulgam também. Perfeito. Lembrando que o Petrônio falou, são 168 ouvintes da Rádio Debate. Nós temos a Rádio paulistafmweb.com, que é um show de informações. Portal Política na Web, Informe PE, Calcário Renova Terra, que tem um site dele. Perfeito. Blog da Associação do Vila Torres Galvão. Temos portal Muito Mais, blog Litoral Norte. Temos um blog em Miami, porque se alguém tiver isso, a gente ia esquecendo do nosso amigo Zé, né? Lá em Miami, é o blog o de Miami é blogmiami.com, certo? Então, graças a Deus, todos os ouvintes Miami.com. Então, para você ter ideia que você está sendo ouvido, tem pessoas em Goiânia que estão nos escutando. Ah, que legal. Entendeu? Muito bom. E como o Petrônio disse, né? Você hoje falou mate que é a Rede Globo, que a Rede Globo são quantas pessoas? A Rede Globo só passa em 120 países, a gente passa em 180. É só acessar, né? Só acessar que você tá lá, né? E sem dizer que o seguinte, a Rede Globo pode ser até agora aquele contrato para você ser um artista exclusivo dela. Não. Só informando aos meus amigos, para dar uma boa noite final e deixar a Luiz aguardar as considerações finais, estão dizendo aqui que estão preparando o Paulistar segunda parte. Então, pessoal, primeiramente eu quero agradecer essa mesa aqui, Odemir, João Vitor, Zé, Ariadne, Petrônio, muito obrigado pela oportunidade. Eu que tenho que agradecer por demais a iniciativa de vocês, parabéns. Eu espero que a mídia local tenha um pouco mais dessa ideia, dessa forma de se fazer rádio, de se fazer web, de se fazer jornalismo, na verdade, né? Eu estou disposto a esclarecer tudo que eu souber, o que eu não souber eu vou correr atrás para poder esclarecer também. E a nossa ideia central no De Olho na Validade, a gente já amadureceu um pouco mais. No início foi aquela folia de amigo, vamos no supermercado, a gente conseguiu, vamos fazer feira, e daí a gente conseguiu. Agora a gente consegue ter um olhar mais crítico, mais amadurecido da história, né? É de transformar de fato isso em lei municipal ou estadual. Como eu falei lá no comecinho do programa, eu sou partidário, eu não tenho partido político, eu não tenho candidato A, B ou C, mas nós estamos abertos, quando eu falo nós, eu e vários amigos meus que fazem uso do De Olho na Validade, estamos abertos ao diálogo no sentido de querer fortalecer, encorajar a população e transformar isso em lei municipal, Ademir. Então, mais uma vez, muito obrigado, no que eu puder, eu estarei sempre presente e parabéns mais uma vez pelo programa, foi maravilhoso, eu estou me sentindo super bem aqui nessa mesa com vocês. Valeu. Boa noite a todos e muito obrigado pela audiência. O Paulo está